De garçom e músico a CEO de uma empresa em Dubai. Se esse assunto te interessa, à frente, podcast. À frente, podcast de hoje, um convidado muito especial pra mim, um amigo que eu tenho chamado há meses. Mas o cara, ele é requisitado na terra. Ele não tem tempo, ele não consegue, mas o Senhor, ele promoveu essa agenda. Eu tô muito feliz, porque pra mim é uma honra falar de tantas coisas que o Senhor tem feito na vida dele. A gente vai aprender muito como a chamada foi muito interessante. De garçom, músico de bar, a CEO em uma empresa em Dubai. Mas você vai conhecer que nem tudo são flores, nem tudo é um mar de rosas. Hoje, no episódio de hoje, uma honra ter você aqui. Breno Freitas, meu amigo, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Maurílio. Muito obrigado. Que honra. Deu certo, né? Deu certo, conseguimos. Deu certo. Obrigado. Desculpa aí, às vezes, que não pude vir, mas... Nada. Parabenizar você pelo que você está fazendo. Obrigado. Você é um cara de visão, cheio de energia. Obrigado. E Deus dá a visão, né? E a gente tem que caminhar. Tem que caminhar. Você está fazendo isso e é um orgulho para mim estar aqui. Parabéns. Obrigado. Eu já profetizo pelo que vai acontecer nesse projeto que Deus te permitiu sonhar, tá? Vai acontecer coisas maravilhosas, você vai alcançar pessoas que você nunca sonhou em alcançar, e você vai viver testemunhos incríveis da parte de Deus. Amém. Aí, pega esse corte aí pra você, tá vendo? O cara já chega largando logo o verbo da mesa. A gente tá muito feliz, mas o Breno tava vivendo esse começo de ano aí, uma agenda correria, e o Senhor, ele promoveu esse encontro. A gente sempre chama ele desde o começo pra ele estar fazendo parte disso. Estamos desde janeiro gravando, já tem alguns episódios, mas tá tudo certo, tá tudo em paz. No tempo certo as coisas acontecem. Meu irmão, se apresenta, fala para as pessoas saberem quem você é, seu currículo, sua família, quantos filhos você tem, que esse cara tem história para contar, meu amigo. Tem história, né? Pô. Bom, meu nome é Breno Freitas, Breno Souza Freitas, filho da Ana Maria, do Jorge Freitas. Eu vim do Rio, mas moro em Teresópolis há 26 anos. E sou marido da Daniele, pai orgulhoso do Lucas e do Vinícius e, acima de tudo, servo. Filho de Deus, é a minha identidade. Então eu sempre fui um cara cheio de sonhos, cheio de energia, assim como você, a gente é muito parecido. Verdade. Né? E... A gente se identifica muito, né? A gente se identifica muito. E eu sempre acreditei que as fronteiras não são as fronteiras territoriais, as fronteiras são fronteiras da mente. E o que me define... O que definia para mim aonde eu poderia chegar, aonde a minha mente conseguia alcançar. Então, eu sempre acredito nisso até hoje. Sempre entendeu dessa forma? Sempre entendi dessa forma. Então, não importa a geografia ou o que eu estava fazendo, ou aonde eu estava naquele momento, mas aonde a minha mente podia alcançar era onde eu iria chegar. Então, eu sempre pensei nisso. Então, quando a minha mente está estagnada, ou começa a ficar estagnada, porque é normal, cara. Assim, todo mundo enfrenta essa batalha. Quando a minha mente começa a ficar estagnada, eu já cato um jeito de... Dar um choque nela. Dar um choque, fazer um curso novo, fazer alguma coisa nova, aprender coisas novas, me conectar. Você não aceita a realidade que você vive, né? Não, nunca. Incansável, né, Breno? Eu acho que esse é o... Assim, se eu pudesse falar uma coisa que me fez sair de garçom e músico até ser CEO de hoje uma grande empresa em Dubai, é a mentalidade de eterno aprendiz. Sim. Então a gente tem que estar aprendendo alguma coisa nova. Sim. E isso fez muito sentido para mim durante esse caminho, né, eu me converti e em algum tempo estudei os provérbios de Salomão. Sim. E Salomão fala muito sobre sabedoria, né? Fala muito sobre isso. Sim. A gente tem que estar sempre em contato com a sabedoria superior, algo que você... A sabedoria superior, não só a sabedoria divina, mas de pessoas que alguém sabem que sabe mais que você. Coisas que você pretende saber, né? Pretende aprender. Então, e é uma máxima a pessoa entender que também a gente não sabe tudo, né, Breno? A gente não é suficiente em nós mesmos. Sim. Sempre existe uma possibilidade de algo novo, sempre existe um feedback. E uma coisa que a gente já conversamos muito,
que eu acho muito interessante, na verdade, não é nem às vezes quem tá acima da gente dentro de uma posição, né? Qualquer situação, qualquer coisa, qualquer lugar pode ensinar a gente algo que muda a nossa realidade. Você veio de um lugar, pô, você era garçom, você era músico. Eu queria que você falasse um pouco dessa tua... desse teu começo que muita gente não sabe. O cara tá... Olha a roupa do cara. Mostra aqui, André. Olha a roupa desse homem hoje. Rapaz, essa roupa dele, se ele deixar ela que ela fala em língua estranha sozinha. E esse homem, ele veio de garçom. Eu trabalhei como garçom também no hotel e sei como é que é essa realidade. E como que foi, Breno, teu começo, tua história, teu início? É até bom você me fazer essa pergunta, Maurílio. Acho que é o primeiro lugar que eu tô tendo a oportunidade de dizer falar, isso. né? Porque as pessoas aqui, por exemplo, que me conhecem aqui até na cidade, né? Falam assim, pô, mas esse cara falou que foi garçom e músico e tal, mas ele foi estudante de medicina. Sim, eu fui estudante de medicina. Eu vim para Teresópolis para estudar medicina. Tá? Então Legal. eu passei em primeiro lugar no vestibular da Unifeso e eu vim fazer medicina aqui. Então meu pai não era formado em nada, nem minha mãe. Meu pai foi caminhoneiro, depois teve uma oficina e tal, foi prosperando na vida. E ele... Aqui na cidade? Não, no Rio. No Rio. Minha mãe é dona de casa. E eu sou um filho temporão. Meu irmão mais velho é advogado, meu irmão do meio é médico e eu sou a raspa do tacho, como eu dizia. O mais novo. O mais novo. Então meus pais não são formados em nada, mas formaram 3. Sim. Né? Quando eu vim fazer faculdade de medicina aqui, a verdade, com todo respeito aos médicos, acho o médico assim uma empresa, incrível, né? uma profissão sensacional, uma profissão incrível, uma profissão que você precisa ter realmente o dom, é um sacerdócio, assim, uma coisa que realmente... Se for pelo dinheiro, não vai. Não vai. E eu nunca quis ser médico, de verdade. Você queria só o resultado. Eu, na verdade, daquela pressão de família, aquela coisa assim e tal. Então eu vim fazer faculdade de medicina. Então... Minha família tinha condições para isso, né? Sim. Só que chegou um tempo em que meu pai faliu. Tá? E quando meu pai faliu... Ele estava na faculdade? Eu estava na faculdade, Eu estava no 8º período. Nossa, já quase acabou na faculdade. E aí, quando meu pai faliu, eu tinha acabado de conhecer a Dani. Mas acabado assim, literalmente. Quando eu lembro até hoje, até nas minhas palestras eu falo sobre isso. Eu falo, vou dar 2 minutos, os próximos 2 minutos vão ser todas as lições sobre liderança e expansão de negócios que vocês precisam ter. Então eu falo o seguinte, vou contar aqui pra vocês. Exatamente. Ele vende isso, tá? Isso vale ouro, meu irmão. Pega aí. Vamos lá. De graça. O ano era 2004. E aí eu tinha acabado de conhecer a Dani. Mas uma semana. Meu pai me liga, eu atendo o telefone, Dani morava num kitnet, Dani estava sentada no chão do kitnet ou no sofá. Ele, Breno, fali. E você vai ter que voltar pro Rio. E aí eu falo que a primeira lição de alguém que quer liderar alguma coisa é ter visão clara e positiva de futuro. Primeira coisa. Visão clara e positiva de futuro. Mesmo em meio a uma notícia... Mesmo em meio a uma notícia ruim. Catástrofe. Você tem que ter uma visão clara e positiva de futuro. Então, eu falei pro meu pai, não vou voltar. Eu conheci a mulher da minha vida e eu vou ficar aqui. Mas tinha uma semana que eu tinha conhecido a Dani. E a Dani me olhando assim, aquele olho arregalado, né? Aí como que ele tá falando isso, né, cara? Aí meu pai falou assim, mas como assim? Eu não conheço ninguém. Eu falei, mas você vai conhecer. Que só tem uma semana. Mas você vai conhecer, eu não vou voltar a conhecer a mulher da minha vida. Então, visão clara e positiva de futuro. Que nem era faculdade, né? Não. Era aquela mulher que tava tendo essa visão. Muito então, louco isso, né, Breno? Liderar algo tem a ver com você ter convicções. Sim. E você ter visão clara e positiva da tua convicção. Desliguei o telefone. Olhei pra Dani e falei assim, e aí? Vamos? Aí... Vamos pra onde, pô? Fazer o quê, cara? Esse cara é maluco. Aí, cara, segunda lição, ousadia. Aí foi ela que deu a lição. Ela olhou pra mim e falou assim, vamos. Então, você precisa ter um time tão ousado quanto você. Então ali a gente formou o nosso time, eu e ela. Mas tipo assim, uma folha em branco, né? Folha em branco. Total. Tinha nada, né? Estruturada, nada. Folha em branco total. Nem vocês dois tinham estrutura, né? E aí, cara, você vai me perguntar, Breno, então visão clara e positiva de futuro, tem que estar preparado a tomar decisões difíceis, tem que ser ousado. Posso voltar claro. uns anos atrás? Eu quero que você fale disso. Eu acho que eu nem conheço essa história, mas eu quero conhecer, porque fiquei curioso. Como foi tua base familiar?
Minha base familiar foi, em termos de fé? De tudo. Ou não? De tudo? De Não, família, de estrutura, de minha princípios, base valores. familiar foi uma base boa. Meus pais... Porque essa resposta não é de alguém que tem uma base... É de alguém que tem uma base sólida. Sim. Porque se é um jovem criado sem uma estrutura muito sólida, ele não ia ter esse tipo de pensamento, correto? Sim. Meus pais não eram evangélicos. Não, sim, mas tinham princípios. Mas tinham princípios. Então, minha casa era assim, aquela coisa de almoçar, jantar junto, em família, todo mundo em volta da mesa. Sim. Meus pais foram casados a vida inteira. Minha mãe casada com meu pai, só meu pai. Meu pai Perfeito, casado só com minha mãe. Então dá pra entender mais ou menos a tua postura. Se você fosse criado num lar um pouco disforme, você não teria essa posição. Não. Você não olhar pra uma mulher e ver uma possibilidade de futuro. Sim. Não, eu só vejo o futuro nessa perspectiva. Nessa perspectiva. Você entendeu o que eu falei? Sim. Se você não tem uma base estruturada, você fala assim, é só mais uma. Não. Né? Não, pra mim, eu só entendo como um homem pode prosperar se ele formar um time com uma mulher, for uma unidade, né? Assim como Jéssica é com você, Tá doido. né? Então, assim, é isso. Se tirar a Jéssica do Maurílio, a parte boa, você vai toda embora. Exatamente. Igual eu com a Dani. Bom, aí Dani, então, foi ousada e ela topou essa coisa. A gente formou o nosso time ali. Então, o time tem que jogar junto, cara. E aí essa é uma outra lição de liderança e expansão de negócio. Porque time tem que jogar junto. Muito forte isso. Time tem que fazer junto, tem que regar. E assim, as sementes da liderança, as sementes da expansão de qualquer negócio, elas são regadas todos os dias. O problema é que Deus quer fazer na vida dos outros uma obra completa. E você quer olhar a obra do dia. Né? Mas Deus está preparando uma obra completa. Você quer ter uma visão micro de algo você que é quer ter macro. uma visão micro de algo que é macro. Perfeito. Então, quando você monta um time em unidade... Chega a anotar essas coisas, vai falando que eu vou anotando. Quando você monta um time em unidade, você vai trabalhando isso dia após dia, ao longo do tempo. E foi o que eu e Dani fizemos. Aí você vai perguntar, Breno, e a expansão? A expansão tá aí, Lucas e Vinícius, líderes muito melhores do que nós. Mas você quer saber... Assim como eu. Ele terminou a faculdade de medicina ou não? Eu tenho certeza que você perguntou. Então, não terminei. 8º período? Não terminei. Porque assim, naquela época, meu pai faliu, cara. Então naquela época, com a despesa, ele até falou assim, Breno, eu tentei negociar com a faculdade, nada, Unifeso, tranquilo, nenhum problema. Estamos em paz, né? Estamos em paz, admiro a instituição, fez muito bem pra mim. Eu mesmo que não queria. Então, assim... mas, assim, é uma instituição muito, muito legal. Aprendi bastante, fiz amigos para a vida inteira. Sim. Ali. Era você, não tinha a ver com a faculdade. Era eu, não tinha a ver com a faculdade. Bom, e aí, não voltei para faculdade, porque naquela época não tinha um acesso assim tão fácil como é hoje ao FIES e tal, essas coisas todas. Então, era recurso próprio, né? Era recurso próprio. Então, não tinha como. Bom, dito isso, nesse contexto... em que meu pai fala, então você tá por sua conta. Você tinha quantos anos, Breno? Eu tinha 24. 24. Então, meu pai diz, você tá por sua conta? E eu decidi me casar com uma semana que eu conheci a minha esposa, e ela topou. Então, diante desse cenário... Dani, você é completamente louca, Dani. Deu certo, mas louca. Deu certo. Na época, essa mulher é doida. Deu certo. Ela é profeta total. Exatamente. Tem várias passagens ao longo dos 21 anos de casado que a gente tem. Vamos fazer agora, dia 7 de setembro. 21 anos. Eu faço 11 esse mês. Ih, que legal. 11 de casado. Então, dentro desse contexto, surgiu um emprego, fui procurar um emprego, né? Porque um emprego normal, pra botar comida em casa. Mas teve que descer a tua realidade, teve que descer esse lugar. Total. Né? Você teve que dar uns passos bem pra trás. Sair de uma realidade, assim, boa. Estudante de medicina. Estudante de medicina, realidade legal, assim, nunca fui milionário e tal, mas tinha uma boa realidade. Era uma boa realidade. Era uma boa realidade. E pra uma realidade, assim, tipo, miojo com salsicha. Sim. Era literalmente miojo com salsicha. Sim. E Dani topou isso. Né? Dani também vem de uma estrutura familiar muito boa, os pais dela são casados até hoje também. Então, tudo certo. É aquilo, né, cara? É um propósito mesmo. Né? E aí a gente foi morar no kitnet dela e eu fui procurar emprego. Então eu achei um emprego num restaurante chamado Tabaterê, que era da pousada Toca Terê. Porra! Antigona, né? Lá no Alto do Ingá. Sim. E aí eu fui contratado para ser músico, né? E aí eu fui tocar e tal, não sei o que, tinha um mezanino lá, eu tocava, ganhava R$35 por noite. Meu Deus. E a água e a pizza no final da noite. Exatamente, e a comida. E aí
por que que também fazia um bico de garçom? Porque eu tava ali Já tava ali, né? Tava ali e tal, então às vezes faltava eu tava ali, eu ajudava a Dona Célia, que é uma pessoa que eu sou muito grato. Muito grato, muito grato. Dona Célia... Viva ainda hoje ela? É até hoje. Dona Célia é uma pessoa muito importante na minha vida e da Manda minha um recado família. pra ela, pô. Dona Célia, eu quero que a senhora saiba que a senhora é muito importante para mim, para minha família. Eu tenho uma gratidão eterna à senhora, a tudo que a senhora fez, tudo que a senhora sempre acreditou em mim. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Depois você manda pra ela o episódio. Bom, e aí, cara... Eu poderia falar uma porção de coisas sobre esse momento, mas assim, eu vou falar sobre um game changer. Sim. Teve um dia que só foi um casal pro restaurante. Só tinha descido um casal. Era um restaurante de uma pousada, só um casal. E eles chegaram assim, meio esbaforidos, assim, né? Que era apressado. Pô, cara, não, nem precisa servir a gente, precisa tocar, não, tá tranquilo. Cara, só vamos jantar aqui, vamos embora, estamos cansados. E eu falei, cara, um prazer te servir. Você tava como garçom? Eu tava como músico nesse dia. Uhum. Aí eu falei assim, cara, um prazer te servir. Não rouba isso de mim. Nossa. Tem um prazer de te servir. Quebrou ele. Aí, não, pô, claro, eu só não queria te incomodar. Eu falei, não, é um prazer. Cara, eu servi. E no decorrer do jantar deles, eu também servi a mesa. Ah, tá. Né? E ele me chamou pra sentar, cara. Eu sentei na mesa com esse cara e começamos a conversar. Eu tinha na época um CDzinho gravado e tal. O nome desse cara é Cristiano. E esse cara falou assim, pô, você é um cara que atende muito bem. E eu preciso de gente assim na minha empresa. Me deu um cartão dele, falou, vai visitar minha empresa. E, cara, eu não tinha dinheiro pra passagem, de verdade. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Uhum. Aí, cara, arrumei um dinheiro pra uma passagem, cheguei lá e tal. Resumindo, a empresa dele é uma empresa de bus door, de publicidade em ônibus. Sim. Né? E tem 15 mil ônibus. Na época isso era hypadíssimo. Hypadíssimo. Na época era um negócio da época de marketing, era isso. Aí, era televisão, rádio e ônibus, pô. Resumindo, eu fui vender bus door e, pô, me destaquei. Talentosíssimo, sempre vendendo, né? Me destaquei com isso pra caramba na empresa dele e tal. Fala sobre, Breno, para as pessoas entenderem. Eu quero que você fale disso muito bem. Vou usar um gancho, tá? Você vai falando, eu vou usando ganchos. O que é uma oportunidade, meu irmão? O que é uma oportunidade de fazer bem feito, de estar ali, de estar sem querer nada em troca, apesar do network, hoje a gente sabe que isso é uma viés, mas fala para as pessoas o que é uma oportunidade de fazer o melhor, independente de qualquer coisa. Você fez o seu melhor ali. Você nunca imaginou que essa porta abriria. Oportunidade é você não esperar o momento certo para começar a fazer. É você fazer com o que tem. Então, grandes empresas começaram assim. A Apple começou com Steve Jobs fazendo com o que tinha na mão. Sim. Thomas Edison inventou a lâmpada com o que ele tinha. Sim. Né? Graham Bell, o telefone, com o que ele tinha. Sim. Então, você começou o podcast com o que você tinha. Exato. Então, você tem que ter uma visão e começar e dar o primeiro passo. Isso fazia parte da tua essência também, né, Breno? Total. Isso cria oportunidade. Agora, Perfeito. o que acelera a sua chegada não é o quê, é o com quem. É a aliança. É a aliança. São as alianças que você vai estabelecer no caminho. Sim. Não adianta você ter um objetivo de vida, você vai começar do seu jeito. Muitos empresários me procuram, pô, cara, mas quero chegar no nível que você tá, mas, pô, eu sou pequeno. Meu amigo, mas eu já fui garçom, cara. Entendeu? Então, assim, mas não adianta você ter um objetivo se você sempre espera o momento certo para começar. Esse é o ponto 1. Comece com o que você tem. Ponto 2. Escolha bem as suas alianças. Não adianta, você não vai servir a dois deuses. Sim. Entendeu? Você não vai poder ser sócio, você não vai chegar a lugar nenhum se você for aliançado com quem é aliançado com outra coisa. Quer ser mais claro? Pode falar mais claro. Rasgado. Ele tá falando o seguinte, ele não pode falar, mas eu posso. Não seja aliançado com quem não profecia talvez o mesmo princípio do que você. Não tem aliança com o diabo. Não tem aliança com coisa errada, com gente que quebra princípio, gente que negocia. Vou usar no mundo corporativo. Eu escutei isso uma vez numa... Quem quebra princípio não vive o propósito. Não vive o propósito, pô. O cara é adúltero, o cara mente pra mulher, o cara mente pra família. Se o cara quebra princípio com a coisa mais importante da vida dele, a única coisa que a Bíblia diz que ele é um só, você imagina com você. Sim.
Certo. Exatamente. Então, assim, eu acho que o conceito de oportunidade é isso. Você ter uma visão, você começar com o que você tem, e Deus vai abrindo as portas. E se aliançar com as pessoas que têm os mesmos princípios que você. Perfeito. Não estou falando de religião, Sim, estou falando de princípio. Crença, sim. Falando de princípio. Claro. Você não, assim, Breno, você nunca fez coisa errada? Claro que eu fiz. Eu tô aqui, assim, o que surgir aqui eu vou falar. Sim. Claro que eu fiz. Mas, assim como diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo, a partir do 17, vai falar que uma vez que você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram, acho que tudo se fez novo. Então, cara, Cristo endireita. Claro. Eu nunca fui assim, Maurílio, mesmo quando eu não conhecia Jesus, eu nunca fui um cara assim de bebedeira. Eu nunca fui safado com ninguém, assim, eu não sou um cara assim, nunca foi minha ainda. Minha base familiar é muito forte. É uma base familiar muito forte. Nunca fui um cara assim, tá? Mas na caminhada tem oportunidade que você aparece que você acabou entrando. E você toma decisões erradas. E que bom que você errou, né, Breno? E tem até uma coisa que eu falo no meu dia a dia, que o papo vai derivando. Vambora. Tem uma coisa que eu falo no dia a dia que é uma chave importante. Existem 3 R's que todo empresário precisa para crescer. 3 R's. Vai R's. chegando aí, ó. Vou anotando, vai. R pouco, R barato e R rápido. R pouco, vai pra falar. R barato e R rápido. Barato e rápido. Mas se você não errar, você não vai aprender, cara. Verdade. Essa é a verdade. Errou, né? O resto. Você não vai... Atira a primeira pedra quem nunca pecou. Isso também. Então, assim... Eu acho que te fez chegar aqui hoje é ter essa certeza do Com certeza, com certeza. Então, aí voltando na história... Lá. Vendeu para um caramba que tu é bom vendedor. Vendi pra caramba, o cara ficou meu amigo, aí depois saí da empresa do cara e tal. Aí eu já tava assim, já num outro, né, nível de vida e tal. Essa empresa te prosperou bem. Na época. Assim, pra época sim, né? Sim, porque pra época... Sim. E aí eu comecei a trabalhar com um político, mas como executivo. Não... Como que você entrou na política, Breno? Conheci ele num estúdio de música. Porque o Breno foi... acho que você vai falar disso. Ele foi muito tempo envolvido com políticos, né, Breno? Você sim, muito tempo disso, né? Assim, vou encurtar a história, porque senão ia ter que ficar aqui uns... 6 horas. 6 horas. Vou encurtar a história. Aí, mesma coisa, eu comecei a montar as reuniões de política, esse cara. E aí tem uma chave muito importante, você falou de base familiar, tem uma chave muito importante, eu quero dar honra à minha mãe. Perfeito. Dona Ana Maria. Pô, tá doido. Dona Ana Maria não era formada em nada. Mas quando a gente era criança e adolescente, ela fazia com que todos os dias nós 3 fizéssemos a tabuada do dia que ela escolhia, além do dever de casa. Tabuada do dia e conjugar um verbo em todos os tempos e modos, todos os dias. Antigo comum, né? Então a gente tinha que conjugar um verbo em todos os tempos e modos, todos os dias, e a tabuada... Uma mulher sem estudo. Sem estudo. E a gente tinha que ler um livro. Então, antigamente tinha sebo, essas coisas. Então, minha mãe ia muito a sebo e pegava livros e tal. Na adolescência, eu me apaixonei por filosofia. Então, eu estudei Montesquieu, Robespierre, Locke, Voltaire, Aristóteles, grandes pensadores, né? Da época, que formaram muitos conceitos e muitos... assim, 99% baseados em princípios cristãos. Sim. Então essa tua base, essa tua prática de vida, de estudar muito, Breno, veio da tua base. Veio da minha base. Você estuda muito. Né? E aí, legal. E qual foi o reflexo disso, né? Pegando um arco, qual foi o reflexo disso? Quando eu comecei a montar essas reuniões políticas, eu tava lá servindo, cara, tava preocupado com a montagem, né, em si do evento. E eu acabava trocando ideia, porque política é muito filosofia, né? Ciências políticas, né? E os caras começaram a falar com o político que tinha me contratado. Falou assim, cara, esse cara é diferente e tal. Resumindo, fui trabalhar no Senado, onde desenvolvi liderei um projeto chamado Prevenir, Proteger e Cuidar. Quem for na internet aí, virou uma lei federal, isso. E que protegia as crianças. Então a gente alcançou milhões de crianças. Foi a primeira vez
que eu me lembro, assim, que o Senado foi à rua para implementar uma política pública. Então, eu mesmo liderava os times. Então, eu fui palestrar no Brasil inteiro, conscientizar cuidadores, professores, professoras, inclusive todos, assim, rede pública aqui de Teresópolis, e várias outras cidades me receberam, assim, com portas abertas, um projeto assim apolítico. Eu sempre fui um cara assim, eu não gosto muito desse negócio de... Eu não gosto muito desse negócio de direita, esquerda. Não é o tema aqui, mas eu sou um cara mais assim, centrado. Tem as convicções, né? Tenho minhas convicções, ok, beleza. Não vai estar na bala por ninguém, né? Não. Eu acho que... Porque na política também não dá pra você fazer isso. Né? Não dá. Mas enfim, não é isso o tema. O que é de direita hoje, amanhã é de esquerda amanhã é de direita e tu não pode perder o relacionamento. Isso. Exatamente. Então, o que acontece? Eu desenvolvi esse projeto, né? Foi um projeto muito exitoso. E depois disso, fui para a ONU, fui ser vice-presidente do Instituto de Segurança Humana da ONU, um órgão ligado à ONU, né, na América Latina, onde desenvolvemos outros projetos bacanas da Agenda 2030 da ONU, mas nada que afrontar, isso eu fui bem posicionado, nada que afronte a minha fé. Sim. Ali eu já era convertido e tal. Sim. Quando Jesus entra na tua história, Breno? Quando que o Senhor entra na tua história? Deus entra na minha história você lembra? Em 2014. 14, entendi. 2014. Você estava na ONU nessa época? Não, ainda não. Você entra depois? Foi depois, Deus entra na minha história bem forte, assim, em 2014. Eu começo a conhecer Jesus em 2012... Assim, ter uma relação mais, assim, né? Mais... Aquele primeiro acesso. Aquele primeiro acesso, aquela coisa, legal... Tal, começou a falar comigo. E você é um cara muito estudado, né, cara? Gente que tem muito estudado, se não tiver experiência com Deus, a gente não entra, mano. Exatamente. Não vai. E aí... Você a gente é crítico, né? Exatamente. Eu sou crítico. É aquele racionalismo, né? Ainda mais se estudou filosofia, pô, tá maluco. E tem coisas que de Deus que não tem porquê. Os porquês a gente vai conhecer depois, né? Exato. E você tem... É a fé. É a certeza das coisas que não se veem, né? Então, Deus entra na minha vida, assim, bem forte em 2014. Teve uma situação específica, algum ocorrido, alguma época, algum fato? Se quiser falar, claro. Não, tranquilo, não tem problema nenhum de falar todas as vezes. Você converteu no mesmo ano, pô. Eu tinha 14, janeiro benção, de 14. cara, benção. Eu olhei minha conta na época e tinha R$1,08 na minha conta. E, cara, eu falei assim... E eu fiz uma oração nesse dia, muito do meu coração. Eu não sabia o que era, né? O que era, assim, o poder da oração. Mas eu cara, me ajoelhei, me lembro de me ajoelhar em casa. E eu falei assim, Senhor, tudo que foi construído na minha vida sem a tua presença caiu. É como se fosse aquele R$1, o primeiro real do que eu iria construir depois, 5 entendeu? 5 pães e 2 peixinhos ali. E aí matéria-prima do milagre. A matéria-prima do milagre. Pô, essa foi sensacional. Maneiro, né? E aí eu falei, então, Senhor, constrói a tua casa. Edifica a tua casa na minha vida. Sem saber o que tá falando. Sem saber o que você estava falando. Sem ter essa profundidade, né? Essa noção do poder da oração. E, cara, a partir dali, as coisas... Assim, no dia seguinte, uma pessoa me ligou. Assim, o Espírito estava orando, o Espírito Santo me incomodou para eu te ligar. E você tá passando bem? Eu desabei. Eu falei com essa pessoa. Você entendi também a tua oração que você fez no anterior, né? Eu não posso falar o nome dele porque ele falou para eu nunca mencionar. Sim. Porque é algo que Deus colocou no coração dele. Tudo bem. Então, nunca vai ser esquecido, né? Nunca vai ser esquecido, sempre vai estar nas minhas orações. Aí, essa pessoa me ligou, falou, tá tudo bem? Eu contei para ele. Ele pagou todas as minhas contas, todas as minhas dívidas, pagou tudo. Caraca. E ele falou assim, o que Deus manda dar sem medida. É sem medida. Tempos depois, um projeto que eu fiz para ele fez esse cara ganhar 3 prêmios internacionais. Eu falei assim, aquela semente que você... Tá pago. Que você me deu, aquela semente que você me deu, eu retribuí em gratidão. Sim. A gente é amigo até hoje. Sim. E aí, você não esquece, né, irmão? A gente, quando a gente passa por algumas coisas como essa, e Deus coloca algumas pessoas na nossa vida, eu acho que Deus leva a gente num lugar de
Gratidão, como você mesmo falou, de você saber assim, cara, a gente não é suficiente sozinho. E você fala, meu irmão, como que pode Deus levantar a gente com esse coração, né, irmão? Sim. Como que pode Deus tocar no coração de alguém por uma parada desse tamanho, né? É. Assim você pensa, fala. Acho que a gente conhece sobre Deus, mas quanto mais nós estudamos, menos nós conhecemos. Exatamente. É muito maior, assim, o que explicar, né, Breno, de Deus, né, cara? Sim. E assim, Maurílio, então a minha vida ela foi se desenhando dessa forma e, cara, de repente um cara do interior, quer dizer, vim da capital pro interior, mas hoje eu sou do interior, né, porque eu moro, a maior parte da minha vida eu moro no interior, né. Sim. O que não limita as minhas fronteiras, né? Sim. E isso nunca limitou as minhas fronteiras. Para as pessoas entenderem, até aqui a gente vai continuar, mas como que o Breno, nesse processo todo de reformulação, de recomeços, de iniciar de novo, porque as pessoas olham hoje e a gente está passando pela tua história, e as pessoas às vezes querem saber como, que é hoje uma palavra do como é. O que você teve que fazer, atitudes tuas, que você carrega isso até hoje, é notório, a gente se conhece, eu conheço você antes, fora daqui, eu sei. Mas para as pessoas entenderem o que não te fez, as dores, as mágoas, as traições, os problemas, porque as pessoas param, muitas das vezes, Breno, nas primeiras dificuldades, cara. Uhum. Nas primeiras paredes que se levanta, a pessoa Sim. já choca, acha que aquilo é a maior parede do mundo e ela... Eu conheço pessoas que têm infinitas promessas, infinitos... você olha pra pessoa, você vê que a pessoa tem um potencial absurdo, mas ela tá numa parede que o bloqueou. Eu tenho certeza que você passou por isso várias vezes e teve que derrubá-las várias vezes. Várias vezes. Para as pessoas que estão ouvindo você, que estão aqui te escutando, o que o Breno carrega como essência ou viveu, se quiser contar até alguma coisa que você viveu, que foi te rompendo. Porque ninguém nasce pronto. A gente vai crescendo no meio do processo, né? Então, o que fez o Breno ganhar estrutura para viver o que vive hoje? Pô, tantas coisas, mas... Sim, mas deixa algumas coisas que são pontuais para você, que são viscerais. Primeira coisa, ouvido atento. Eu ouço os outros. E eu gravo, eu observo e ouço. Ser um bom ouvinte. Bom ouvinte. Perfeito. Tem um negócio que eu acredito muito, Maurílio, que hoje é super difundido em mentorias e tal, os masterminds, que eu, inclusive, sou totalmente adepto. Sim. Totalmente adepto de masterminds, Tem que mentorias, porque melhor é você aprender com quem já passou por aquilo. É sabedoria. É a sabedoria. Então, tem um negócio chamado Hot Seat, que é algo que eu acredito muito, muito. O que é? Maurílio, cara, eu tô com um problema num hotel. Você é dono de hotel. Sim. Então você já passou por algum lugar. Por algum lugar. Claro. Aí você vai falar, Breno, qual o problema que você tem? Eu vou falar, pô, Maurílio, olha, eu preciso fazer reforma no meu hotel todo e, cara, eu tô sem estratégia para isso, eu não sei por onde começar. Você vai falar assim, Breno, já passei por isso. Porque você é dono de hotel, claro. Mais tempo que eu. Sim. Então você vai sentar e você vai... Então eu tenho uma barreira, ali que eu tô olhando, aquela muralha. Para você é gigante. Que para mim é gigante. Então todas as vezes que eu estive de frente a uma muralha, eu procurei alguém. É uma chave poderosa isso. Eu procurei alguém. Sabe a Bíblia diz sobre isso? Hã? A Bíblia diz que há sabedoria na multidão de conselhos. Se eu não sei, eu vou em quem sabe. Eu vou em quem sabe. Então a chave para você, se você está diante de algo grande, de algo que você não sabe resolver, seja humilde o suficiente para entender, não sei, vou ligar para quem sabe. Exatamente. Então todas as vezes que tem uma muralha na minha frente, eu procuro alguém que já passou por isso. Perfeito. E eu vou ouvir, Antes de dar um passo? Antes de tomar uma atitude ou você antes tenta fazer de tomar alguma atitude. coisa antes? Não, eu já tive os dois momentos. Isso Todas as vezes que eu tentei quebrar a muralha sozinho, eu quebrei foi a minha cara. Entendeu? Aí a sabedoria vem, a maturidade vem. Eu até consegui vencer, mas dei uma volta gigantesca para vencer. Entendeu? E se o orgulho e a soberba a gente deixava de lado. Isso é orgulho. Sim. Isso é orgulho.
Isso aí é raiz de orgulho. Então, hoje não, cara. Hoje, assim, eu não tenho a não menor sei, vergonha. mano. Não sei. Ó, quem que sabe? Vou ligar pra quem sabe. Vou ligar pra quem sabe. Vou ligar pra quem sabe. Ô, fulano, pô, cara, tô com um problemão aqui na empresa e tal, não sei o quê. Você já passou por alguma coisa assim? Porra, passei, Breno. Passei sim e eu pô, resolvi assim, assim, assim. Porra, que legal, cara. Tu perde menos Obrigado. tempo, tu ganha aceleridade, tu ganha tudo, né? Tu ganha tudo. Então, pra você que tá diante de uma muralha na sua vida, tá diante de um obstáculo, não tenta quebrar sozinho. Liga para alguém que já passou por isso e você vai encurtar o caminho. Perfeito. Então, foi isso que eu fiz, né, na minha vida toda. Aí, cara, e tem algo que é muito... O Mineiro, né, que é nosso pastor, sempre fala, cara, tem uma coisa que eu demorei para viver. Eu demorei para viver porque eu não aceitava, tá? Isso daí é uma chave de ouro gigante para mim. Eu achava, até hoje mais cedo tive uma conversa com ele sobre isso. Eu fui perguntar algo para ele. Eu achava que Deus me colocava, que eu me colocava nas mesas que eu sento. Você sabe o meu network, claro, né? É absurdo. Sempre foi algo assim, o relacionamento é bizarro notório em mim, assim, tipo, as pessoas que eu conheço, as pessoas Gente, se você estiver precisando de alguma coisa, inclusive, vou deixar o Instagram dele no final, pode ligar pra ele, que se ele não souber, ele conhece alguém, eu conheço alguém. Então uma ligação de conhecer. Se ele não conhecer o médico, ele conhece o enfermeiro, conhece o lavador, conhece até chegar no médico. Vai dar certo no final. Não, é verdade. Isso é uma verdade. É verdade mesmo. E, cara, eu por muito tempo tive aquela soberba de achar que era eu. Não, sou eu, pô. Eu que vou atrás, eu que falo com o Maurílio, sou eu que fui falar lá atrás com o Cristiano, do Buzz Dot, sou eu. Mas, cara, o verdadeiro progresso na minha vida foi quando eu entendi que nada é pela minha capacidade. Porque, meu amigo, eu vou te falar, de servir mesa para chegar a CEO de uma operação gigantesca em Dubai, não é você, cara. Não é você. Assim, tem muito da sua... Uma coisa que eu aprendi com a Bíblia, Breno, pô, muito obrigado por falar disso, as pessoas entenderem. E ele vai entrar nisso, eu sei alguns contextos, ele vai falar disso, é o seguinte, durante muito tempo ele achou que era só ele. Que ele era capaz. Até o dia que ele se deparou com seus próprios desejos e ele viu que não é sobre ele, né? E eu aprendi que nós somos apenas ferramentas, instrumentos. Nós somos apenas alguém que o Senhor colocou na terra por um propósito. Se a gente pode ligar algo a alguém, se a gente pode ligar empresas, pessoas, nós somos apenas o canal. Nós somos apenas o caminho, a toda honra, a toda glória seja devolvida a quem nos colocou nessa terra por um propósito. Tu está vivo hoje, meu irmão, é porque Deus permitiu. Eu preciso te dizer quando que essa ficha caiu na minha vida. Eu fui líder de um grande ministério, né, na igreja anterior. Pode falar? Claro. Então, na época nós somos igreja, irmão. Era Lagoinha, sim, né? Então eu era líder do CRI, que é um ministério, né, importante, o Ministério dos Empresários. Para quem não sabe, dinheiro é um dos assuntos mais falados, acho que é o mais falado na Bíblia, né? Sim, 2.000 e poucos versículos. Falam sobre dinheiro. Então, dinheiro é algo importante. Né? O que fazer com ele, ter a sabedoria. É o único Deus, Breno, que a Bíblia, que o próprio Senhor compara com outro Deus. Com outro Deus. Único momento. Então, assim, dinheiro é um assunto importante. Então, tem que ser falado. Tem que ser falado. Isso é um ministério, de fato, né? Um ministério de empresa, um ministério. Eu entendo hoje dessa forma. Naquela época, eu fui tal qual as pessoas enxergavam o Davi... Quando Davi era pastor de ovelha, menino, Samuel enxergou que ele era rei, mas ele não era. Naquele momento. Ele teve um processo para isso. Então, naquele momento, o mineiro também me enxergou. O Breno que eu talvez... Enxergou rei, mas era menino. Um Breno que talvez eu hoje esteja mais parecido com o que ele enxergou naquela época. Entende? Mas, na verdade, você já era, você não estava pronto. Não estava pronto. Mas, assim, foi quando caiu a minha ficha do que eu tô falando sobre a capacidade de conexão, a capacidade de você, o com quem, as alianças que são estabelecidas. Sim. E tal. Esse é assunto que a gente está falando aqui desde o início. Claro. Quando ele me coloca à frente desse ministério,
na hora surgiu um desejo no meu coração, assim, de falar assim, cara, olha só, eu preciso entregar para essas pessoas aquilo que eu vivo. Então eu preciso conectar os empresários de Teresópolis com aquilo que eu vivo. Com o tamanho das empresas, o tamanho dos empresários. Minha realidade. Com a minha realidade. Que era uma realidade, assim... Muito maior. Muito maior, multinacionais. Então, naquele momento ali, eu já era C-level de multinacionais. Pessoas que quiserem saber minha formação, me formei em gestão, fiz mais de 30 formações além... Essa formação superior. Mas mais de 30 formações internacionais. Então, assim, eu estou sempre estudando alguma coisa. Então, assim... Eu já era C-level já em multinacionais na época e eu queria compartilhar os conhecimentos que eu tinha acesso, né, todos os dias, que era o meu dia a dia. Eu queria compartilhar com a igreja. E a visão que Deus colocou no meu coração naquela época, mesmo assim, sem eu ter muita noção do que viria à frente, foi uma visão do seguinte, de que a empresa era um ministério do cara. E a empresa bem-sucedida, ela também influi na família, no criar dos filhos e tal. Então, a gente entendeu que fazer algo diferente ministerialmente seria também um atrativo para aquelas pessoas que não conheciam Jesus visitar a igreja. Bom, peraí, os caras na igreja estão fazendo um simpósio, um workshop de empresas. Porque... Qual é a relação? Pô, na Bíblia tem mais de 2.000 versículos que falam sobre dinheiro. A gente falar disso? 2.300. 2.300 versículos. A acabou de falar aqui, 2.300. É uma coisa que as pessoas precisam entender. A igreja, ela não é uma parte da sua vida. A igreja, ela não é apenas uma área da tua vida. O Senhor, Jesus, ele é a base de tudo que está por cima da pizza. Vamos trazer para o coaching, né? O coaching tem as divisões das áreas da tua vida. É dividido em pizzas, né? Vamos dizer assim. Mas a base da pizza é Jesus, pô. Sim, as pessoas separam, as pessoas acham que religião é só uma fatia da pizza. Na verdade, não. O Senhor fala de política, o Senhor fala de dinheiro, o Senhor fala de network, o Senhor fala de relacionamento, o Senhor fala de empresa, filho, família. Então, tudo está interligado. Qual era o propósito do Breno? Na verdade, capacitar com o que ele tinha, os acessos que ele tinha, dar essa mesma oportunidade do povo de Deus e levar essa cultura para dentro da realidade de empresariais. Exatamente. Cara, e aí começou a acontecer algo muito surreal, Maurílio. E aí foi nesse momento que eu comecei a entender, eu falei assim, opa, acho que não sou eu. Acho que não sou eu. Porque assim, gente, assim, não querendo falar nada, mas nós moramos numa cidade interior. Pô. Né? Limitada para muitas coisas. Né? Então, assim, essa é a realidade. Claro. Não, é uma cidade maravilhosa, incrível. Pô, tem muita gente ultra inteligente, ultra capacitada aqui. Não é esse o mérito da questão. Mas, cara, Deus começou a fazer umas coisas muito doidas naquele momento. E a gente resolveu fazer uma CRI Conference. E eu falei assim, cara, trazer o Paulo Vieira aqui. Eu tava no dia. Trazer o Paulo Vieira. E o Paulo Vieira não vai em lugar nenhum, assim, gente. O cara lota o Rio Centro, 5.000 pessoas. Cada curso do cara é 5.000, 7.000 pessoas, entendeu? Pra ter uma aula com o cara, pô. Eu fiz o então, assim, pô, não é fácil. Ele é muito bom. Ele é muito bom, muito bom. Ele é bizarro mesmo. O cara que eu, pô, admiro muito, admiro demais esse cara. Aí tá. Meu amigo. Eu falei, Paulo, ousadia, né? A proposta é essa. Paulo, ó, tem um negócio aqui, cara. Tá pensando em fazer... Aí contamos sobre o CRI, contamos sobre o contexto da cidade, a cidade que teve uma tragédia muito grande em 2011, teve muita corrupção naquela época e tal. O povo é sofrido. Povo sofrido. Pô, perdemos muitas empresas. Esse é o contexto de Teresópolis, Paulo. Você seria um cara que seria uma semente para nos ajudar a reerguer, né, muitas empresas. Então isso é o que estava no meu coração. Cara, pra minha surpresa, ele falou, vou. Eu falei, que isso, cara? Não, você tá de brincadeira. E foi absurdo o evento. Vou. Cara, não só ele veio, como ficou dias aqui. Sim. Ele falou, cara, eu não sei, senti algo aqui. Ele trouxe aí a esposa veio também. Aí veio o vice-presidente da Samsung, o Dema. Cara, veio o Marcelinho.
Cara, fizemos um negócio gigantesco, mais de 2.000 pessoas todos os dias. Absurdo. Legal. Tempos depois daquilo, trouxemos o vice-presidente da Disney. Cara, o ex-vice-presidente da Disney veio aqui, Dan Cockrell, meu amigo. Então comecei a entender, cara, tem algo muito estranho nisso aí, mas eu não tinha muita clareza. E de fato foi algo muito marcante para a cidade, até te honrar publicamente, para as pessoas entenderem. Eu não sou nenhum bobo de negócio, né? Não sou como você, mas conheço muita coisa, vivi muita coisa com a minha mãe. E foi uma parada que, meu irmão, foi comentado assim, gente de tudo quanto é lugar falando, meu irmão, como é que esse cara vem em Teresópolis? Tanto o Dan, quanto o Paulo. Paulo. Galera, como assim? Calma aí. Não, o João Kepler. Gente muito pesada. Gente muito grande. Do negócio brasileiro. E... Que uma agenda desses caras, uma hora desse cara centenas de mil reais. Uma hora com ele. Sim, a gente teve várias horas com esse cara. E assim, eles vieram honrar todos que vieram sem cobrar nada, absolutamente Marcelinho nada. também, que Marcelinho, monstro. Então assim, cara... Que também é a lenda do network, né? A lenda do network, lenda. Então, eu creio que Deus sempre me colocou nesses lugares. É estranho, cara. Como diz o mineiro, é estranho. Breno é estranho. Sim. Que, cara, eu tô na fila de padaria. Daqui a pouco, bom. O cara do meu lado começa a puxar assunto comigo, o cara é presidente de sei lá o quê. Isso tem a ver com a graça que você carrega, né? Você sabe disso, né? É um som que você carrega. E aí, cara, veio um entendimento pra mim. Ao longo do tempo, essa palavra foi sendo revelada. Isso é uma lição. Eu tô vendo aqui lições. É uma lição. Não somos nós que encontramos o propósito. Entendeu? É o propósito que nos encontra quando a gente caminha. Sim. Então você tem que ir caminhando. Começa com o que você tem. É lógico. Vai caminhando, você vai descobrindo. A Bíblia vai dizer que a gente nasce com isso, mas o desenvolver, o encontrar, o descobrir, é um processo. Ninguém nasce sem descobrir. Exatamente. Exato. Então, assim, existe um caminhar nisso, existe uma jornada nisso. Então eu fui entendendo, até chegar ao entendimento que eu tenho hoje, de que eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, tá? Que o único motivo de eu sentar nas mesas que eu sento no mundo inteiro, cara, eu já desenvolvi projeto empresarial em 4 continentes grandes. Atualmente eu estou trabalhando em 3 continentes. Grande, gente grande. A única razão de Deus me colocar nessas mesas é para eu falar dele. Para aquelas pessoas que talvez sejam céticas, aquelas pessoas que não têm poder, dinheiro e tal, sabe? Eu falei sobre isso. E aí é a hora que eu falo. Tem uns 2 meses atrás, eu estava com uma empresária muito poderosa no mundo todo. Imagina que a mulher é dona de uma licença da maior rede de hotéis do planeta. Porra, tá maluco. Ela é dona da rede. Sozinha. Dona. E ela chegou e falou que... Ela era um dos maiores mercados do mundo, cara. Ia dar o nome de um hotel, de um hotel no México. E ela sugeriu, o México é um país cristão, é um país, mas assim, cada um da sua cultura, né? Uma parte, cada um da sua cultura tem formas de cultuar, né? O México é o segundo maior cartel de droga do mundo. E aí ela deu o nome de uma santa mexicana, ela sugeriu. E aí teve forte pra caramba esse negócio. Aí teve uma discussão, tal, não sei o que, lá. E ela veio perguntar pra mim o que eu achava. E eu falei assim, bom, fulana. Aí ela veio perguntar no privado. Eu falei assim, bom... Isso via Zap? Aí ela me ligou depois pra falar comigo. Porque ela sabe da minha fé. Eu falo de Jesus, mais, não, é inegociável. Qualquer mesa que eu sinto, eu já chego nos lugares falando, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, paz. Mas ele vai contar porque ele fala disso. Eu quero que você fale disso, que eu tô interessado nesse assunto. Eu estava falando em todo lugar, palestra, pode ser quantas pessoas que tiver, 1, 2 mil, já dei palestra para 3 mil pessoas. Sempre, toda a honra e toda a glória será dada ao Senhor. Porque eu não me envergonho, pelo contrário, eu me orgulho. Então eu falo de tudo. Aí ela me perguntou, ela me ligou e me perguntou. Nesse meio é muito difícil de falar. Ela falou assim, você com a sua fé, o que você acha? Eu falei assim, bom, sinceramente, eu acho que não está no livro de Apocalipse que o julgamento será do Breno.
Não sou eu que vou dizer quem é que vai pro céu, quem é que não vai. Eu até acho que a gente vai se surpreender A Bíblia diz bastante isso, né? com quem vai estar e com quem não vai estar. Muitos disseram meu nome, mas eu não te conheço. Então, assim, eu falei assim, então, eu acho que o nome é um nome, mas o que está no seu coração é mais importante. Aí ela falou, eu quero conhecer esse Deus. Eita. Eu comecei a pregar para ela. Esquece. Comecei a pregar para ela. Abriu a guarda. Resumindo, se converteu. Glória a Deus. Se converteu. O Espírito Santo, né? Converte as pessoas, né? Mas você já se calou, irmão? É porque assim, Já. eu conheço 2 Brenos, tá? Eu, Maurílio, conheço 2 Brenos. Sim. Eu conheço 2 de olhar no olho dele e falar, mano, tu tá mal. E olhar pra ele e falar, mano, vamos conversar. E Aliás, o dia que eu fui batizado no Espírito Santo, isso é um negócio que talvez você não saiba. O dia que eu fui batizado no Espírito Santo, dom de línguas, foi você que orou por mim. é verdade, lá na tua geração. Foi você que orou por mim. É o Senhor. E ele tá falando disso com autoridade, é nítido, tá? Eu sinto a autoridade sobre ele, porque eu conheço esse cara, mas Deus quebrou esse maluco em 300 pedaços. Pô, e eu quero que muito. você fale disso. Eu acho que você falou que me deu liberdade pra falar disso. Total. E ter autoridade diante de pessoas, como ele falou, eu perguntei, você já se calou? Ele já se calou, mas ele passou por um processo de quebra do indivíduo, do ser humano, o Breno. Ele chegou aqui no estúdio, a primeira coisa que ele fez foi ajoelhar diante da mesa e orar. Eu tenho certeza que ele não fazia isso antes. Não é porque ele não era assim, é porque Deus permitiu que ele vivesse algumas coisas para te levar nesse lugar. Eu quero que ele fale disso. A hora que o Breno hoje, falando para uma grande empresária, uma mulher, não estamos falando de um empresário local, estamos falando de um empresário global, alguém que mexe em coisas, em cartas que... No mundo todo. Global. E ela aceitar o Senhor, porque na tua vida você carrega isso hoje. Como autoridade, porque uma coisa é você ter, outra coisa é você ter autoridade para falar. Uma coisa é saber falar, outra coisa é você ter autoridade para falar. Você foi dilacerado pelo Senhor. Totalmente. E ele vai falar disso. Eu vou falar, eu só quero só finalizar dizendo o seguinte, Billy Graham disse que no fim dos tempos, tem uma frase dele que fala, no fim dos tempos o avivamento vai vir pelos homens e mulheres de negócios. Porque são pessoas que influenciam muita gente diretamente, muitas vidas diretamente. Então, se você comando deles, uma palavra deles muda qualquer coisa. Se você traduz essa crença, os seus princípios na cultura da tua empresa, no dia a dia, você naturalmente influencia da maneira correta as pessoas, né? A nação mais poderosa da Terra implantou durante muitos anos na história dos Estados Unidos, Breno, o evangelho, a Bíblia era lida e pregada nas escolas. Lida e pregada nas escolas. Então eles estruturaram a nação. Quando eles tiraram a Bíblia aí, você vai estudar, os próprios pregadores falam isso, principalmente o Billy Graham, porque ele veio dessa realidade. Quando retira-se a Bíblia dos Estados Unidos, você vê a maior decadência da história da nação. Da história, exatamente. Entendeu? Então, e nas empresas, na nação como um todo, enfim, exatamente. Princípio de família, princípio de exatamente. As coisas foram se deteriorando. Exato. Mas agora eu vou responder diretamente a tua pergunta. Eu já me calei. Aliás, eu só me calava. Essa é a questão. Eu vivia, eu fui avivado, né? No meu coração, conheci Jesus assim muito forte, estudei, mergulhei bastante, mas eu me calava. Então eu por exemplo, eu fui responsável por grandes eventos no Rio de Janeiro, executivo, né? Grandes eventos no Rio de Janeiro, e eu me calava. Essa e a situação? Via, me calava e tal, mas eu decidi não fazer mais isso. Em que momento que isso aconteceu? Eu vou te falar algo que Deus me deu ontem no banho, cara. Não sei se isso acontece contigo, mas no banho eu tenho grandes ideias. Meu banho é muito choro. Meu banho é muita lágrima. Muita, cara. Eu vou juntando junto com a água pra não ficar com vergonha de molhar a roupa. Eu vou nessa também. Mas assim, cara, a gente tem uma mania de transferir culpa. Natureza de Adão, né, irmão? Vem lá do Éden. Foi isso. Deus ontem me falou isso. A transferência de culpa do homem começou no Éden. Foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Transferência de culpa. Ele erra e bota a culpa na mulher. Então, assim, o que aconteceu? A consequência é o pecado. A consequência do pecado foi o suor do teu rosto, né? As dores do parto, enfim. Então, vem uma consequência. Da glória de Deus. Né? Principalmente, você é destituído da glória de Deus. E tem uma coisa muito, muito bonita que uma vez eu vi um pastor pregou para mim na minha casa sobre isso. E aconteceu naquele momento em que o homem transfere a culpa, que é dele, né? E o que fez o homem pecar? O orgulho, a vaidade, a ganância, né? Porque você que está vendo
o inimigo, o diabo, ele vai te falar assim, não, você pode, você é melhor do que isso, você pode olhar para o lado, você pode ser casado, nada, não tem problema você olhar, pô, sonega aqui um impostinho, o troco veio errado, tranquilo, não vai fazer diferença, sabe? Vai corrompendo, né? Vai te corrompendo. Então, assim, quando você cede a sua ambição, ao seu orgulho, à sua vaidade, e é esse o princípio da ruína. O princípio da ruína para todas as áreas da sua vida é esse. E aí quando acontece o problema, a primeira reação, a automática, você transferir a culpa. Claro. Não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Sim. Foi tudo a minha volta, menos eu. Foi tudo a minha volta, menos eu, não fui eu. Sim. Eu sou um cara bom. E eu fui assim, tá, Maurílio? Eu fui assim. E já era crente, tá? Sim. E eu já era crente e era um crente assim. Então, talvez tenha gente... Vai libertar muita gente falando isso. Eu já era um crente, eu era crente assim, tá? Orgulhoso, vaidoso. O eu maior do que o nós. O eu maior do que o nós, transferência de culpa. Se ele entendeu? errou, a culpa é dele, né? Arrogante. Eu fui esse cara. Quando eu fui líder, já era líder de ministério, eu era arrogante. Meu Deus. Eu era líder ministerial, tinha um chamado e eu era arrogante. Você reconhece isso, né? Reconheço muito. Mas aí tem uma questão. Quando você aprende isso, tá? E aí vem a pregação que eu recebi, eu quero compartilhar. Sim. O homem vivia no Éden. E aí, quando o homem é destituído da glória de Deus, Deus expulsa o homem do Éden e coloca um anjo na porta do Éden para que a gente não encontrasse o caminho, porque o homem, aquele homem, Sim. não encontrasse o caminho de volta. Sim. Certo? E aí o pecado entra no mundo, né? Tem várias lições que a gente pode tirar disso aí, enfim, muita coisa. Mas Deus mandou várias pessoas para cumprir, tentar fazer o que Jesus faria. O que só Jesus faria. Perdoar a nação, sacrifício mensal, anual. Tem uma porção de coisas. Mas, veja bem, o plano perfeito, o plano da redenção é Jesus. Sim. Que vem no Novo Testamento. Sim. Então, quando Jesus chega no Novo Testamento, o plano da redenção é o sacrifício do Cordeiro. Perfeito. É o plano perfeito. É o sacrifício do Cordeiro, é o sangue do Cordeiro. Né? E o sangue do Cordeiro nos reconecta ao jardim. Qual foi o primeiro lugar onde uma gota de sangue de Jesus caiu? Getsemane, que era um jardim. Exato. E dali ele foi direto para a crucificação. Então, o caminho de sangue na cruz te reconecta ao jardim. Perfeito. Então, eu aprendi isso. Foi uma pregação tão linda que eu recebi. Sabe de onde vem a síndrome do que você está falando? Você falou de ganância, você falou de presunção, orgulho, soberba, vaidade, ego, eu. Na verdade, Breno, antes de Adão, teve um homem, um anjo que tentou fazer isso. Lúcifer. Então a síndrome existe uma coisa chamada síndrome do trono. Lúcifer não quis ser como Deus. Ele quis ser maior do que Deus. Então a síndrome do trono é que faz todo mundo, todo empresário, toda pessoa cair. Exatamente. Achar que vai ser maior do que o Deus, meu irmão. É achar que vai ser maior. E aí... Você tem que se assemelhar. Você tem que ser como. Semelhante, exatamente. Semelhante, imagem e semelhança. Exato, perfeito. E semelhança nas atitudes, semelhança no proceder, no caminhar, né? Você tem que ser como, parecer. Né? Porque no meio corporativo o cara fala assim, mas eu não tenho fé. É que as pessoas, na verdade, acham que não ter nenhuma fé não faz com que você tome nenhuma atitude parecida com a de Satanás, pô. No meio corporativo, meu irmão, numa empresa, se o cara tiver a síndrome de ser maior do que o de cima, ser maior do que o gerente, o diretor, o gestor, ou o próprio dono da empresa, ele vai cair na mesma linha. Totalmente. Então, eu entendi isso durante o processo, né? Começou lá com CRI, Conference, então eu fui entendendo essas coisas que não eram sobre mim. E eu fui sendo quebrantado. Até que eu fiz um investimento. Isso é uma coisa que eu preciso falar aqui. Assim, isso foi a minha maior bênção. Você já entendeu. Foi a minha maior bênção. Eu fiz um investimento errado. Eu caí no conto. E eu perdi 1 milhão. Naquela de ser como, né? De ser como, é sobre mim, eu sou o cara, eu sei fazer. Eu sei tudo. E tal, eu sei tudo. E arrogância.
E eu perdi R$1 milhão. Nunca falei isso, tá? Em podcast nenhum. É verdade. Obrigado por isso. Nunca falei. E ali foi, como empresário, minha maior bênção. Breno, como é que pode ter sido uma bênção? Hoje, bênção. Hoje, bênção. Ainda tenho problemas sendo resolvidos, né, sobre isso. Não tem problema em dizer Mas isso. já resolveu aqui. Já tá tudo, exatamente, coração, mente. O resto a gente vai resolvendo. Você passou pela fornalha proceder. e hoje você é outra pessoa depois dela. Total. Isso, então, assim, você não perdeu nada. Né? o que aquilo me ensinou? Eu vivi por muito tempo, e até hoje, na dispensação do Senhor. Vários meses, Maurílio, mas vários, estão falando de anos. Anos em que, se eu olhar pra trás, eu falo assim, cara, tu conhece meu padrão de vida. Como que eu passei por isso? Né, como que eu consegui pagar? Eu não sei. Sim. Eu não sei te dizer. Sim. Milagre atrás de milagre. Eu tô olhando pra você assim, eu lembro de olhar pra você assim lá na igreja na época dessa situação e ver você igual um cachorro de rua que apanhava todo dia, acuado, esmirrado com a camisa assim, eu olhava pra ele e falava, mano, esse maluco não é esse cara, velho, esse cara não é isso. E eu te via fechado e o sorriso amarelo, o olhar não tinha essa vida, eu falava, meu irmão, o que esse cara tá vivendo, velho? Aí tu começou a me partilhar sobre isso que você tá partilhando agora na mesa. E Deus me fez perder os acessos, olha assim, os acessos. Deus me fez perder os acessos. Mas é porque ele queria que eu tivesse acesso só a ele. Era acessos ou era atalhos? Não, acessos, né? Acessos. Sim, nesse meio que você vivia, isso. Né? Sim. Deus me fez perder acesso. E aí veio o apóstolo Rony Oliveira e me entregou uma palavra nesse momento. E ele falou assim, é você quem planeja, mas agora é Deus quem vai planejar para você, a partir de agora. Então ali eu sabia que eu ia passar por um momento, por uma fase. E acho que Deus queria você por inteiro, né, Breno? Total. Então foi aí que eu fui dilacerado, sabe? Porque eu fui totalmente reconstruído. Verdade. Tá? Totalmente reconstruído. Foi um momento em que eu comecei a mergulhar muito fundo, muito profundo em Deus, sabe? Tipo, é aquela história de Pedro, eu quero você mais profundo. Sim. Não quero você no raso, eu quero você no mais profundo, no sobrenatural, aonde os teus pés não podem alcançar. Entendeu? Então eu fui entender de Deus o que Deus... Quando, biblicamente falando, quando a igreja de Atos começa, Breno, tem a ver com a tua história, toda perseguição, todo problema, toda circunstância, tudo aquilo que é ruim, sempre veio para crescer a igreja. Sempre. Quando você vai para a Bíblia, você vai estudar. Saulo mata Estevão. Quando Saulo está matando Estevão, ele está ajudando a apedrejá-lo, que viraria depois o apóstolo Paulo. O primeiro mártir foi Estevão. E Saulo, antes da conversão, que mata Estevão. A partir da morte de Estevão, olha que parada de maluco que tem a ver com a tua história. Quando Estevão é morto, se espalha a notícia. Saulo, fariseu de fariseu, sumo sacerdote do templo, esse cara vai começar a perseguir a igreja. O que a igreja faz? Corre. Por que a igreja vai embora? Há uma ordem. Vai embora porque vão matar todo mundo. Só que, na verdade, no vai embora, quando, vamos dizer, um cordão de isolamento, quando os sacerdotes, os fariseus começam a empurrar a igreja para fora, o que acontece com a igreja? Ela começa a pregar em todos os lugares. Ela começa a ir para outros lugares. Vai para outras fronteiras, rompe as fronteiras. Se ela não tivesse sido confrontada, ela não iria. Sim. Ela ia ficar ali, pô. É o que você viveu. Você foi confrontado num nível tão grande, você falou assim, meu irmão, eu tenho que sair daqui. Exatamente. Um período de expulsão. Perfeito. É um período de expulsão. Então, eu fui expulso do lugar interior que eu estava. Perfeito. Entendeu? E eu fui mais profundo, fui mergulhar em conhecimento da palavra. Eu lembro de teu escritório, tua Bíblia tá lá arreganhar. Lembra de tocar ideia? Então, cara, eu fui assim muito quebrantado, né, nesse momento da minha vida. Até que eu fui vivendo de milagres, milagre após milagre, milagre após milagre, milagre após milagre, e empresas me chamando, e cada vez mais me chamando, e cada vez mais mentorados no Brasil, no mundo, e não sei o que e tal. Eu comecei, cara, a fazer... Enfim. Demorou quanto tempo você de aceitar a dor, passar por ela e você revirar a chave? Porque eu lembro que você falava disso. Caramba, eu virei a chave. Um ano. E foi um ano pesadíssimo. Um ano, assim, pesado. E aí é o que eu falo, assim, se não fosse a Daniele, eu teria sucumbido.
A mesma lá do... A mesma lá de uma que semana disse sim com uma semana. Você tá quanto tempo com ela? 21 anos. Meu pai. 21 anos, a mesma. Se não fosse a Daniele, mesmo com todos os meus erros... Olha a gente, né, mano? A gente sem mulher, mano. Meu Deus, já passei por muita coisa também. Então, mesmo com todos os meus erros, se não fosse minha esposa, Daniele, eu Manda um recado não pra ela. estava Momento aqui. romântico. Kennedy. Manda uma mensagem pra ela. Dani, você sabe que eu amo você e você é a verdadeira razão da nossa família estar de pé, unida, né, do jeito que somos hoje. Então, se eu estou aqui podendo dar esse testemunho não é só meu, é um testemunho construído ali todos os dias. Você, do seu jeitinho calada, né, do seu jeitinho quietinha, mas dentro de casa é uma gigante. É uma pessoa que é o pilar da nossa família. Glória a Deus. Então, Plantou a semente hoje, né? Hoje vai um jantar fora. hoje eu vou jantar fora. Vamos lá. Então, aí, assim, nessa situação, a Dani, nesse ano, na situação, ela suportou de forma... Muito. Dani sempre foi uma baita de uma conselheira. Ela é uma pessoa incrível. E olha só como é que foi um momento de virada, cara. Eu comecei, tem um momento que eu comecei a fazer uma loucura, meu. Você quer saber? Eu vou sair desse lugar, meu irmão. Teve um dia que Deus me confrontou e falou assim, aqui, numa oração, falou assim, ô, vai ficar até quando aí, irmão? vai ficar até quando nisso daí? Eu tenho uma benção pra você. Mas se você não quiser viver, eu vou passar pra outro. Aí ele falou... Meu plano vai pra outro, tá? O plano que eu tinha pra você, ele vai acontecer. Ou vai acontecer contigo ou vai acontecer com outro. E aí, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou. Machucado, cheio de marcas nas costas. Meu amigo, vambora, eu comecei a fazer uns cursos que eu não tinha a menor condição de pagar. Menor condição. Formação internacional. Meu irmão, comecei a fazer uns negócios muito de fé mesmo, cara. E começou a surgir dinheiro, começou a surgir. Eu lembro que eu fui me formar numa das principais instituições de ensino de business do mundo. No dia da colação de grau, a Dani não pôde ir. Tava com... Era aqui ou nos Estados Unidos? Estados Unidos. Era uma faculdade lá. Uhum. Aí, Dani não pôde ir. A colação foi da turma Brasil. Tá? Então eu fui colar o grau no Rio, mas a universidade era americana. E Dani não pôde ir, tava envolvida com a questão dos meninos e tal. Aí eu tirei uma foto, né, de beca, né, e tal, com canudo assim na mão. Falei, ih, amor, consegui e tal, olha aqui e tal, não sei o que, obrigado. E o último boleto pago. Embácia. Meu Deus, Deus falou forte. Deus falou forte agora. Agora, nossa senhora. Agora eu vou ficar mais 2 horas aqui então, hein. Agora, o podcast vai ser 6 horas de gravação. Obrigado. Cara, e aí... Obrigado, irmão. Obrigado, viu? Muito obrigado. E aí, cara, a Dani postou essa foto. Olha isso, mano. Olha isso. Esse era um curso que era uma formação que era determinante para que empresas gigantescas nos Estados Unidos me chamassem. Era uma exigência. Perfeito. Tá? Era uma vírgula. Ponto e vírgula, tinha que ter. Pô, você é um cara maravilhoso, mas você tem essa formação? Não tem, putz. Então não dá. Não dá. Então ela era primordial. Era primordial. E aí... E aí eu tirei a foto, tal, mandei pra Dani. Cara, a Dani postou essa foto no stories dela, tipo, me parabenizando, amor, mais uma conquista, não sei o que, tal. Agora a Disney já pode te chamar. Profetiza. Meu amigo, na semana seguinte eu fui convidado para dar uma palestra com o Dan Cockrell. Eu lembro, pô, desse separado. Lá nos Estados Unidos. Eu lembro desse evento. Que é o ex-vice-presidente da Disney. Você foi uma mentoria que você fez, né? Eu lembro disso. E eu não fui uma vez só, não. Fui 2, inclusive. Então, assim, Dani é profeta, cara. Maluquice. Dani é profeta. E... Bom, e aí, cara, isso foi acontecendo, né? As oportunidades foram surgindo. Mas, Maurílio, Cara, eu preciso dizer isso. É impressionante. Ó como é que eu cheguei aqui, ó. Armado até os dentes.
Cheguei armado até os dentes. Fortemente armado. Fortemente armado. Então, cara, isso aqui anda comigo. De fato, você... para as pessoas entenderem, dentro de um processo de construção de um indivíduo, o próprio Deus ele se encarrega de fazer coisas em nós. Nós não temos o poder de ver o amanhã. Nós podemos projetar, nós podemos calcular. Eu tenho certeza que o Breno teve hora que ele ficou sem GPS, meu amigo. Total. Ele falava assim, ó, recalculando rota e o negócio ficava rodando assim, ele falava, meu Deus, da onde vou? Isso aí. Só que, eu acho que você deixar claro, deixa para as pessoas entenderem, Breno, a permissividade do Senhor de você, como a gente falou, você errou em várias situações e o erro te fez resiliente, te amassou, te tornou. Só que o maior projeto de Deus é que nós estejamos no centro da vontade dele. Então, quem diz a oração mais perigosa que você pode dizer na tua vida chama-se eis-me, é a mais curta talvez, eis-me aqui. Quando você fala eis-me aqui, meu irmão, você está dizendo assim, Senhor, faz o que você quiser em mim, para que futuramente, ou daqui a pouco, ou amanhã, eu viva aquilo que o Senhor tem na minha vida. Então, Totalmente. ele acha que fez um novo Breno. Total. Um novo indivíduo, né? Novo Cara, pai, um novo amigo, um novo marido, novo homem de negócios. amigo, novo crente, novo líder, novo Hoje no tudo. negócio você negocia os princípios da tua fé, se tiver Não, algo errado? inegociável. Eu não entro em absolutamente nada que sirva outro Deus. Meu Deus. Pega essa pra tu. Nem me chama, porque eu não vou. Nem me liga, né? Nem me liga, esquece meu telefone. A não ser que seja pra você conhecer o meu Deus. E tem proposta, com certeza, né? Isso é todo Toda dia, hora, né? toda hora. Mas olha só, a grande diferença. Começaram a vir esses convites todos. E aonde tá o tropeço? Sempre é na tua vaidade, no teu orgulho. É onde você tem que trabalhar e vigiar todos os dias. Então, todos os dias eu ando fortemente armado para que eu me lembre de quem eu sou. E de quem ele é, né? E de quem ele é. E de quem eu sou. Qual é a tua frequência de teus devocionais, tua vida diária? Todo dia. Perfeito. Todo dia. Você lê pouco, você lê muito? Sobre bastante. a Bíblia, tô falando. Leio bastante. Leio, assim, eu descobri a minha forma de ler, ela é ler estudando. Então Sim. é ler, tipo, eu quero Não é ler saber por- o contexto, eu entendi, quero entendi. entender. Você é do mestre, você tem dom de mestre. Vou ler o contexto, vou entender quem escreveu, porque escreveu, qual era a história que estava sendo Sempre contada estudando, ali. né? Tô sempre estudando. Aonde eu desplugo e vou pro sobrenatural são nos cultos. Entendi. Então, onde eu vou ser alimentado ali do sobrenatural. do espiritual. Do espiritual, Na sabe? verdade, estudar é espiritual, cara. É porque as pessoas confundem a espiritualidade baseada na manifestação sobrenatural. Mas, na verdade, sentar e se colocar diante da palavra é uma atitude Eu vou sobrenatural. estudar, é oração. É sobrenatural, Eu vou ler alguma coisa, eu vou ver alguma sobrenatural. pregação. É oração, sobrenatural, eu oro antes. é sobrenatural, Tal, peço é entendimento e tal. Porque vai formando você por dentro, mano. Mas aí eu tava falando assim, aí foi começando a surgir muitos convites, empresas e mais empresas. Mas a grande diferença, isso já tinha acontecido em outro momento da minha vida. Só que naquele momento, a sua pergunta, você se calava? Naquele momento eu me calava. Nesse não. Antes de aceitar qualquer convite, Deus, o senhor quer que eu vá? É teu. Porque se não for teu, pode parecer a melhor porta do mundo, eu não quero entrar. E na Terra pode ser uma porta muito boa. Na Terra pode ser a melhor porta do mundo, pode ser assim, aquela coisa que parece ser maravilhosa, mas eu não quero. Eu renuncio. Perfeito. Então essa é a grande Você se diferença. vende hoje, Breno? Jamais. Não negocie meus princípios. Eu posso estar passando a situação que for, pode ser o aperto que for, pode ser o que for. Não vou Vai ficar negociar. apertado mais um dia, né? Vou ficar apertado mais um dia. Você pode estar achando que estou falando da boca para fora? Não estou falando da boca para fora, meu amigo. Nesse Hoje é com meio autoridade, tempo, né? tem gente que tá me vendo que sabe o que eu neguei. Quer falar uma pra galera ver, sem falar nome? Cara, uma vez eu tava ocupando um cargo. Recente agora, é isso? Relativamente. Sim. Tava ocupando um cargo. Não é tão recente, mas relativamente. Sim. Já
Já tava nessa pegada nova. Nesse processo aí. Esse novo Breno, né? É. E um cara abriu uma mala com 1 milhão. New season. 1 milhão de reais. Quanto que eu perdi mesmo? Nada. Não. Ah, sim. 1 milhão. É, no negócio, no investimento errado. Lembra? Sim. O cara abriu uma mala com 1 milhão de reais. O que eu fiz? Agradeci, neguei. Era Na algo mesma hora, era algo errado. Na mesma hora, fui pedir minha demissão. Na mesma hora, saí dali e fui pedir demissão. Porque eu não quero ser. A Bíblia diz: corra, fuja da aparência do mal. Só o que parece. Né? Então, o que parece mal é para você fugir. É. Então, a minha oração de todos os dias é renúncia. E, Maurílio, também tem um negócio que mudou bastante. Antes eu fazia aquela oração de renúncia totalmente da boca para fora. Totalmente, não sentia nada de renúncia. É pra você renunciar e você ser exposto a alguma aprovação e renunciar àquilo. Né? É. Hoje eu faço orações de renúncia com coração verdadeiro. Convicto, né? Convicto. Eu não quero o que não é do Senhor para minha vida. Eu não quero. Sim. Pode ser a melhor sociedade. Isso demora um pouco mais, né, Breno? Para as coisas romperem, né? Porque você tem que dar uma. Você não pode aceitar agora, você tem que dar um pause. Eu oro. Eu vou te dar um exemplo de agora. De agora. Eu fui colocado. Eu trabalho num grupo econômico mundial. Eu sou CEO num grupo econômico mundial. Então eu lidero várias operações gigantescas. E o dono, um dos donos, são 3 donos, um pai e 2 filhos. Ele me chamou para liderar algo que eu nunca liderei na minha vida. Com todo o conhecimento que eu tenho, completamente nunca novo, fiz. Né? A minha resposta seria, do Breno Antigo, seria: não, bora, agora. Tu entrar no YouTube, estudar 1 semana sem parar bora. E resolver. A minha resposta de agora foi: vamos orar? Deixa eu orar um tempo. Quanto tempo eu tenho para te responder? Eu preciso discernir isso no espírito. E aí ele falou: não, fica à vontade, a vaga é sua. Eu quero construir essa operação com você. Falei, tudo bem. Então, voltei para o Brasil, estava fora do Brasil nessa conversa. Voltei para o Brasil, fui discernir, fiz uma oração, um propósito de oração de discernimento no espírito. Para saber, né? Para saber. E aí, eu mandei uma mensagem num grupo que a gente tem no WhatsApp, que estou eu, o pai e os 2 filhos, né, que são os donos, eu lido diretamente com eles. Sim. E eu posso te mostrar essa mensagem aqui. Eu tenho essa mensagem aqui. E eu falei assim: olha, eu quero agradecer o convite que você me deu. E eu quero te dizer, deixar claro aqui para vocês que eu não tenho a menor capacidade técnica de assumir isso. Não tenho a menor capacidade. Quero ser claro desde o início. Não tenho a menor sendo capacidade técnica. Mesmo, sendo né, total verdadeiro. Não tenho a menor capacidade técnica para isso. Mas Neemias também não tinha capacidade para reconstruir os muros de Jerusalém. Né? Neemias era mordomo. Então, se for de Deus, ele vai me capacitar para isso. Foi a minha resposta. E eles? E a resposta deles é: um choque, né, mano? Você é mais capacitado do que você imagina, porque é exatamente esse coração que a gente procura. Pô, tá maluco. Entendeu? Foi a melhor resposta que você deu. Então, assim... E você saberia responder de uma forma muito técnica, muito bonita. Você ia conseguir fazer um discurso completamente manipulado, vamos dizer assim, né? Então, o que eu resolvi fazer foi ser, nessa nova etapa, né, na minha vida, é ser eu mesmo, é ser como eu sou, é ser um cara temente ao Senhor, mais maduro, né? Mais maduro, posicionado nisso. E engraçado que eu tenho recebido uma profusão, cara, desde que eu recebi esse convite que eu tô compartilhando com você, sim. Eu tenho recebido uma profusão de palavras proféticas. Todo profeta vai na igreja... Eu estava em uma esses dias, dos teus filhos da tua mulher. Aquilo foi bizarro. 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 É um negócio foi assustador, mano. Cara, é impressionante. Quando o cara chamou teu filho para pela tua mulher, mano. Pô, e não sabia. Pô, não sabia que era filho, exatamente. Né? Que era o filho orando pela mãe, né? Absurdo aquilo. Não, e eu tenho recebido várias. E todas as vezes... Teve uma que foi do pastor Enéas. Enéas estava me falando o seguinte, olha só. Que Deus tinha colocado um Davi na minha vida, um rei, ou seja, alguém muito poderoso,
para me honrar. E que ele tinha me feito perder acessos, mas que agora, que eu passei pelo processo, e que agora ele iria me devolver esse acesso, porque eu entendo porque eu entendi aquilo que eu te falei, que não é sobre a minha capacidade, não é sobre o que eu tenho, não é sobre mim, é sobre o que Deus quer fazer. Então eu simplesmente falo de Deus em todas as mesas que eu vou, não importa se eu estou numa reunião de planejamento estratégico, num baita negócio bilionário, não importa, eu vou falar de Deus. Sim. Eu vou falar de Deus. O cara pode falar de número, eu vou falar de Deus. Você vai saber falar das duas coisas. Uma assim, sua posição vai ser... Tô fazendo assim vamos dizer assim, uma espécie de metáfora, mas... Sim, entendi. É isso, entendeu? Então, assim, o coração precisa ser humilde, né? O coração do crente precisa ser humilde. Mas não confundam humildade com a humildade subversiva, como uma humildade... uma pejoração, né? Uma pejoração. Algo O coração ruim, né? humilde é você... o crente tem que ser posicionado porque o reino é do crente. É o reino. Sim. Nós fomos criados para governar. O apóstolo Paulo fala na carta dele, fala: eu, apóstolo Paulo, segundo a vocação do Senhor Jesus, chamado por Deus para taranã, tarará, 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 segundo a eficácia do seu poder. Ponto. Servo de todos. Exatamente. É saber quem eu sou, o que Deus colocou em mim, mas para que o propósito. Aceitar com humildade, porém, governo. É isso. Nós fomos feitos para governar. Exatamente. Governar com humildade. Humildade fala, não sou não sei não. Isso é falsa humildade, isso é modéstia. Exatamente. Então, cara, eu passei a viver isso com verdade, né? Com total verdade. E eu resolvi que em todas as mesas que eu estaria, eu falaria sobre Deus. Aí, Enéas estava fazendo essa oração por mim. Falando sobre a aliança que Davi fez com Jonatas, né? E porque a aliança de Davi com Jonatas foi que Davi honrasse a casa de Saul, né? Então, Davi honrou a casa de Saul com Mefibosete, né? Que era o último filho, né, de Saul, o último da linhagem de Saul, filho da casa de Saul, e chamou, que era uma pessoa humilde, né? E chamou para sentar à mesa, inseriu na mesa de rei, né? E honrou a Mefibosete. Então, Enéas estava falando para mim, orando por mim, contando essa história na oração. E que Deus tinha colocado um Davi na minha vida agora para honrar. E, Maurílio, quando ele estava fazendo essa oração, eu estava de olho fechado, ouvindo essa oração, ouvindo a história, e na minha mente, a minha oração estava assim: Senhor, mas dessa vez, quando o Senhor me devolver esses acessos, que eu sentar nessas mesas, eu não vou me esquecer de você. Dessa vez, eu não vou mais me esquecer. Foi a minha oração. No final da oração dele, mas eu orei na mente. No final da oração dele foi: mas não me esqueças. O Senhor falando, né? Mas não te esqueças de mim. Sim. Então foi a confirmação de que Deus estava ouvindo a minha oração. Né? Sabe que não importa a mesa que você vai sentar, né, Breno? Não importa. Não importa a mesa, não importa quanto, não importa o quê. Importa quem vai sentar e o que vai falar. Sim. Se você... E eu vou te falar uma coisa de um conselho de amigo, né? A gente tem um relacionamento bom. Sim. Eu tive uma mãe que negociou alguns princípios. Sim, eu sei. E eu sei o quanto a conta ela vai... Você tem 2 homens que você constrói dentro de casa, que precisam olhar para você e falar assim: pai, eu não quero tudo, eu quero a verdade. Eu não preciso ter tudo dessa terra, mas se eu tiver a verdade como princípio, eu vou me tornar alguém melhor. Se você ver a primeira postagem minha do Instagram, onde tem uma foto minha dos meus 3 filhos, eu escrevi o seguinte: eu colhi muitas sementes ruins, passei por muitos processos, chorei muitas vezes em silêncio, para que vocês vivam a plenitude dos tempos. Para que vocês não passem, eu estou colhendo aquilo que minha mãe passou. Sim. Eu tô. É como se as bombas estivessem todas estouradas nas minhas costas. Vocês não vão passar por isso. Vocês não vão passar. Eu vou te dar uma base, uma estrutura muito mais sólida e muito mais. Uma base eterna, para que vocês cumpram o propósito dessa terra. Amém. Então é o que você fez. Se você não tivesse passado pelo que você passou, talvez tivesse negociado. Sim. Tivesse tido um problema
em alguma área da tua vida e os teus filhos escolheriam semente, cara, você tá formando 2 homens, pô. Sim, sim. Que se eles veem isso de você, eles iam reproduzir exatamente o que você fez, pô. Exatamente. Ia ser como, né? Quando as pessoas perguntam pra Jesus, cadê seu pai? Ele fala, eu faço aquilo que vi meu pai fazer. Sim. Ele reproduz o comportamento do Reproduz pai. o comportamento. Do pai, pô. Exatamente. E assim, isso é uma coisa que até me deixa muito feliz, porque minha família toda, você conhece, né? Minha família toda, todos servem. Todos servem na casa do Senhor. Teu filho no louvor. Meu filho no louvor, Mais o novo ainda Vinícius tá. na mídia. Ah, é, Vinícius já tá na mídia, é verdade. Tá na né? mídia. O Dani também serve com a Pri, né? No Fly, enfim, no cerimonial também. Todo mundo tá encaminhado. Todo né, mundo irmão? encaminhado. Então são. E eu tive agora recentemente, né, a maior alegria da minha vida, que foi batizar o meu filho mais novo, né? Eu falei só com o Luquinhas. Maravilhoso. O Lucas é o mais velho, né? Eu falei assim, Lucas, o papai vai. Porque na época que o Lucas se batizou, eu não tinha esse. Não era esse Breno, né? Eu não tinha esse entendimento, né? Esse chamado. Eu não sou pastor como você, mas eu tenho um chamado, tô num caminho. Um dia isso vai acontecer, né? No tempo de Deus, isso está no meu coração. Sim. Então, naquela época, quando o Lucas se batizou, eu não estava Com esse entendimento, com esse né? entendimento. Faz tempo que o Lucas batizou também, não faz tempo? Hã? Faz um que? Não, o Lucas já batizou tem tempo. quase 10 anos. Já. Pô, tempo. Tem quase 10 anos. Já tá com 8 anos de batismo. Foi na Lagoinha, não foi? Foi. Lá no começo da igreja. E aí, então, assim, agora com o Vinícius eu tive essa oportunidade de batizá-lo. Eu falei com o Lucas, Luquinhas, Qual é a sensação? vou te batizar no Rio Ensina aí, Jordão. porque eu vou batizar 3. Me explica. Cara, Sem eu vou perder te a falar. compostura, senão falar de filho é um problema. Eu não sei descrever, cara. Assim, não. Eu acho que foi a oração que eu orei no ouvido dele ali, foi a oração mais sincera que eu poderia falar, sabe? Do meu desejo, assim, pra ele. E pro Lucas também, mas naquele momento ali pro Vinícius, sabe? Eu não consigo Como conter, estruturar não um homem, consigo, né? Só falar dos filhos. não consigo conter minha lágrima. E, cara, ver meu filho, assim, tomar essa decisão por livre, espontânea vontade, sabe? Pelo entendimento, pelo conhecimento que ele tem. Foi incrível, cara. Obrigado. Então, foi algo assim que... Foi algo indescritível. Foi assim, eu agradecer a Deus por me amar tanto. Por me permitir viver isso, sabe? Deus me ama tanto que Ele me permitiu fazer isso, sabe? Me permitiu dar a volta por cima. Um total improvável, total cara que errou, tomou decisões erradas na vida. Pra mim foi o ápice. Não é dinheiro, não é as empresas que eu tenho, onde eu trabalho, os projetos que eu tô. O ápice pra mim é meter a chave na porta da minha casa e ver meus filhos encaminhados, minha esposa, minha família bem estruturada. É muito louco, né, mano? Pô, Aquela sensação ali. Deus me ama muito. Sim. Deus me ama muito. A sensação de colocar as mãos, impor as mãos sobre o seu filho e declarar algo que sobre o batismo deve ser uma parada assim que eu acho que eu anseio, mano. Você vai viver. Eu já falei pra minha esposa e pro meu sogro. Se tu quiser batizar comigo, eu deixo. Mas nos meus filhos ninguém bota a mão, velho. Não, você vai viver isso. É só ele, mano. Você vai viver, mano. Duas coisas que eu quero viver, Breno. 3 coisas. Batismo, casamento e envio. Essas 3 paradas pra mim, irmão. Eu vivo por isso hoje. Eu vivo por isso. A parada assim, meus filhos estão assim, pai, querem batizar. Só que são muito novos ainda, né? Mais de 7 anos, não. Mas eu mostro pra eles o que é, ensino sobre isso, mas eu acho que deve ser uma parada que, meu irmão, é muito louco, velho. É muito louco. A sensação é indescritível, assim. Não tem como explicar, né, Breno? Desenhar. Não tem como, assim. Como desestruturar um homem, é isso daí. Entendeu? E um cara experiente, totalmente né? quebrantado. Não é um cara, tipo... Totalmente ali, totalmente quebrantado, vendo meu filho. Eu tava no escritório em São Paulo, e ele me ligou, o Vinícius falou, pai, tomei uma decisão, saí aqui do login, da aula login, tomei uma decisão. Eu falei, filho, que decisão? Ele falou, vou me batizar, já me inscrevi. E o Vinícius é totalmente assim... Vai, né? O Vinícius, ele é um garoto que...
ninguém vai convencer ele de nada, meu amigo. Ele é... Líder nato. Ele é um líder nato. Ele é um cara que... Ele vai à frente, né? Ele vai à frente, ele vai... Tanto que essa história de batismo com ele começou quando ele no carro falou comigo, falou, pai, o que é o batismo? Eu expliquei pra ele o que é a confissão de fé e tal. E ele disse assim, eu preciso ter mais certeza. Ele respondeu pra mim isso. Eu preciso ter mais certeza. Eu vou me batizar. Eu paro o carro e falo, tá isso que eu tô falando, Não, cara. sério. Ele falou muito isso louco, pra mim, né, velho? falou isso pra mim. Falou, não, eu preciso ter Cheio mais de certeza. opinião, né? Quando eu tiver certeza, eu vou me batizar. Perfeitamente. É isso aí, é assim tá mesmo. certíssimo. Tá certo. Respeitar ele. E foi esse dia. Ele me ligou, tava no escritório, tava no nosso escritório em São Paulo. Ele me ligou, papai, eu tomei a decisão, já me inscrevi. Então, já se inscreveu. Que era para uns dias depois, né? O Lucas também é um garoto assim. O Lucas ele é um cara totalmente agregador. Totalmente. Se você quiser conhecer um cara Teu filho de sabedoria, de sábio, Lucas é sábio. Lucas é aquele cara assim... Maré mansa, sábio, não vai ser intempestivo, Sim. vai te dar o conselho certo. O Lucas é esse cara. Vinícius é um furacão. Vinícius é furacão. Vinícius é... Dá pra ver até o comportamento dele. O Vinícius é furacão. Então, aí, Maurílio, assim, pô, a gente tá acabando Vambora, o tempo. vai embora. Vou te contar uma parte da história que tá acontecendo agora, que eu acho que aí fecha toda a história da vida que eu te contei aqui, tá? Nessas coisas de ir, conhecer gente, se aliançar com pessoas e entender o propósito, uma vez, um amigo meu, lá de Alphaville, me ligou e falou, Breno, isso era uma quarta-feira. Breno, sexta-feira, 5 horas da manhã, nós vamos correr aqui com um grupo de homens. Queria que você viesse correr com a gente e trouxesse uma palavra para os homens, porque no final tem uma pregação, a gente para em frente a um lago lá no parque e tem uma pregação. Eu queria que você desse a palavra para mim, pra gente. Isso é uma quarta-feira à noite. Eu falei, não, peraí, cara, você tá falando pra eu sair daqui, pô, poder pensar longe isso, né? pra caramba. Longe pra caramba e tal. Cara, simplesmente eu comprei minha passagem e fui. Sim. Desmarquei reunião, porque a minha prioridade é a palavra. Sim. É o Senhor. Sim. Então, beleza. Fui lá, levei a palavra. Nesse grupo tinha um cara, um cabeleireiro. Escuta, olha isso. Olha se não é por Deus. E esse cara se reconectou a Jesus nesse dia. Com a palavra que Deus ministrou no meu coração. Fui lá. Conheci esse cara. A gente se conectou, se tornou amigo e tal, não sei o quê. Tempos depois, ele foi muito generoso, porque ele é um cara super famoso, Thiago Guarnieri, TG Guarnieri, pode seguir ele aí, porque ele é sensacional, tem milhões de seguidores. Então, um cara, assim, sensacional. E um coração incrível, sabe? E a gente se conectou. E ele falou, pô, Breno, eu falei, TG, como que você viralizou, cara, na internet? Pô, eu queria que meus conteúdos também fossem virais. Cara, ele tirou uma tarde dele pra me ensinar. Generosidade total. Sim. E eu aprendi com ele muitas coisas. E depois eu dei uma mentoria pra ele. Tua, né? Minha. Presenteei ele. E, pô, a carreira dele também, graças a Deus, bombou. Sim. Passou um tempo, eu fui num evento em São Paulo, em Alphaville. E aí, nesse evento, um evento de construção civil, levei nosso amigo Rogério, foi comigo. E aí chegamos lá, o evento, cara, a realidade tava meio chato. Entendeu? Aquela água com salsicha, né? Mas tinha gente pra caramba lá e tal, não sei o que. Beleza, e o Rogério tava lá anotando. Então, se tava bom pro amigo que eu levei, tava tranquilo. Não é tua área também, né? Não era minha O negócio é tua área, mas o tipo de negócio não é. Beleza, mas fui lá prestigiar um amigo e tal. Sim. Legal. Cara, quem que eu encontro no lounge? O Thiago, cabeleireiro, no evento de construção civil. Nada a ver. Nada a ver, né? Legal. Mas o Thiago era amigo do dono do evento também. Ah, tá. Aí eu venho o sobrenatural de Deus. O Thiago falou assim, Breno,
Impressionante, como eu te vi aqui no lounge, eu senti que eu tinha que ter vindo aqui pra te ver. Tô com uns amigos meus de Nova York aqui, que sempre que vem no Brasil, eles cortam o cabelo comigo. Aí eu passei aqui só pra dar um abraço no fulano, o dono do evento e tal. E tô com eles aqui, a gente vai sair daqui pra tomar um café. Aí ele, ó. Olha aí, ó. Thiago Guarnieri. Depois bota do Breno também pra mim, então. TG Guarnieri. TG Guarnieri. Olha ele aí, o homem. Gente fina demais, crente, mano. Esse cara é um coração lindo, viu? Bota do Brenão aí depois. Aí, cara, ele chegou pra mim e me apresentou esses caras, bicho. Que estavam lá de passagem. Entendeu? Me apresentou esses caras. Acaso, né? A conversa que era pra ser de 5 minutos se tornou de 2 horas. Quem são esses caras? Os donos do grupo econômico hoje que eu trabalho hoje. Pelo amor de Deus. Que são gigantescos. E aí vem uma última mensagem que eu quero dar, porque isso também é uma honra, uma questão de dar honra. Nunca falei isso no podcast. Uma vez gravei um story sobre isso e eu quero deixar isso aqui eternizado. Amém. Gratidão não prescreve. Sim. E esses caras olharam pra mim, essa família, Paulo, Bruno e Vitor. Não vou falar o sobrenome porque eles são bem Sim. low profile. Sim. Paulo, Bruno e Vitor. Eles olharam pra mim e enxergaram graça. E viram graça. E são crentes. Sim. E o Bruno olhou pra mim e falou assim, cara, te chamar pra fazer um negócio comigo. E aí, cara, a coisa foi acontecendo. Eu fui descobrindo quem eles são. Gigantescos. O potencial no planeta. comercial. Sim. Não, é no planeta. É global o negócio. Global. E eu sou muito grato a eles. Porque se hoje eu estou vivendo as coisas que eu vivo e comando as operações que eu comando, eu tenho alguém que acredita em mim, né? Alguém que acreditou em mim, que acredita quando eu digo que não sei fazer e mesmo assim eles acreditam, mesmo assim eles dão suporte. E, cara, é uma bênção, porque na nossa empresa, aí, esse sou eu. Isso aí, esse é o cara. É uma bênção, porque na nossa... Obrigado, André. Obrigado. Não, peraí. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Vê se tu conhece esse cara aqui. Que isso, rapaz. Essa aqui é uma das unidades nossas lá em Dubai, esse vídeo aqui, ó. Essa aqui é uma casa... A gente tem uma operação de Airbnb lá, né? Short stay. É a maior de Dubai. Então, eu comando essa operação. A gente tem lá mais de 60 colaboradores. E essa casa aqui é uma casa que tem praia privativa, do lado da Casa do Príncipe. É outra realidade, né? Obrigado, André. Obrigado, André. Valeu. Então, assim, eu vou dar honra a eles sempre que eu for, porque eles são as pessoas que acreditam, né, em mim. E é uma bênção, cara. Não tem preço. A gente chega todos os dias, abre as nossas reuniões, as nossas calls. Né? Hoje eu lido somente com eles, diretamente com eles. Então, nos negócios que eu estou envolvido, nas operações no mundo todo. E a gente abre com oração. A gente encerra com oração. Sim. Sabe? A gente é muito saudável também, se né? posiciona dessa forma. Então tem liberdade, né, para falar de Deus. E você pode ser quem você é, né, Breno? Posso ser não quem precisa ser um papel, não precisa ser um produto. Não, pelo contrário. Você não é mais um produto do mercado, né? Você é o Breno Freitas. Então o que Deus fez? Deus me colocou aonde eu tenho acesso às pessoas mais influentes do planeta, acesso direto às pessoas mais influentes do planeta, e de uma forma em que eu fale dele assim com tranquilidade. Sim. Entendeu? E isso não tem preço. Eu finalizo aqui dizendo o seguinte: eu tava numa cobertura em Dubai, uma das coberturas que a gente... As imagens todas ficaram iradas, velho. Iradas, né? Pô, tá maluco. Vai vir uma Parabéns pedrada pelo aí, trabalho. vai vir uma coisa... Meu amigo. Em breve eu vou divulgar um... E como ele negócio. mesmo falou, bom não é ter, né, meu amigo? Bom é ser amigo de quem tem, né? Eu sou amigo dele, meu irmão. Vambora, vamos pra lá, já tá convidado. Tá gravado, tá convidado. Tá pronto, não tem como nem falar que não. Cara, eu tava lá numa cobertura, que é uma das coberturas nossas lá, que fica em frente ao Burj Khalifa. Burj Khalifa, que não sabe, é um dos maiores prédios do mundo, aquele prédio residencial absurdo, é lindo, Burj Khalifa. Então, é em frente ao Burj Khalifa, a cobertura. E eu tava lá
agora, porque eu fui pra lá agora, passei um bom tempo lá pra fazer... Foi um mês lá? Foi quase isso. Quase um mês, né? Eu fui lá pra fazer 2 negociações importantes, né, do nosso novo escritório e uma negociação de uma torre inteira lá, com apartamentos e tal. Construção? Não. A gente comprar? Pra fazer Airbnb? É pra fazer Airbnb. Entendi. Não é, enfim, não é bem compra. A gente faz aluguel em long term, né? Que em longo tempo. Long tempo e comercializa em short term. Entendi. Lá é permitido. Lá é permitido. É mais conhecido no Brasil como sublocação. É como se ele aluga para sublocar. É arbitragem. Então, sim. No Brasil tem lugar que não é permitido. Não posso. Obviamente eu não vou contar, né, o caminho das pedras. O caminho das pedras, né? Porque, enfim. Mas lá é possível, lá é permitido, então não tem problema nenhum. Sim. Beleza. Tava lá nessa cobertura. Rio, Barra, Búzios, tudo é feito assim. Tudo, exatamente. Então, eu tava lá nessa cobertura e, frente ao Burj Khalifa, Dubai Mall ali e tal. E por um segundo veio aquele Breno. O eu. Por um segundo, cara. Meu Deus. Ali. E tu discerniu isso? Na hora. O filtro tá instalado. Entendeu? Sim, Pra ninguém ver que o filtro tá instalado. O antivírus tá prontinho, O antivírus tá prontinho. Veio ali aquele pensamento assim, tipo, o mundo aos meus pés. Caraca. Cobertura, frente ao Burj Khalifa, Dubai Mall, aquela coisa toda. Na hora, Deus me ajoelhou, não foi nem eu que me ajoelhei, Deus me ajoelhou. Perdi força na perna, Deus me ajoelhou. E foi a minha oração, acho que foi a oração que eu mais chorei na minha vida, foi essa. Porque, é isso que eu falo, que é uma luta constante. É constante. Então, o maior inimigo do seu não é o diabo, Breno. É a gente mesmo. Se você não se alimenta, se você não anda armado, se você não se alimenta, tu morre. O eu te engole. Ó, vamos voltar lá em Gênesis. Deus fez os peixes da água do mar. Se você tirar o peixe do mar, o peixe morre. Deus fez os animais da terra, as plantas da terra. Se botar eles no mar, vão morrer. Deus te fez e me fez do fôlego dele, imagem e semelhança. Do interior dele, a imagem e semelhança. Se você se afasta de Deus, você morre. É isso aí. E essa é a pior morte que tem. Né? Então, assim... É a pior mesmo. É estar vivo na terra e morto no céu. Morto no céu, exatamente. Então, assim... Eu me ajoelhei, cara, eu fiz uma oração de renúncia, sabe, de tudo. Falei, não é pela minha capacidade, não é pelo que... Lindo, não é. É a tua vontade na minha vida, é o Senhor na minha vida. Nada disso aqui importa. Nada disso aqui importa se eu não tiver o Senhor. Tudo é perda. Não tem aquela música? Tudo é perda se eu não tenho a ti. Então, é isso. Você entendeu isso, né? Entendi. Então, assim... Acho legal você falar disso, dessa luta constante do eu contra mim mesmo, né, irmão? Que Paulo fala isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, sim, eu faço. Eu faço. É você lidar com situações, você ter esses acessos de novo e não deixar que isso corrompa o teu coração, a tua essência, quem você é, e falar, meu irmão, quase que entrou de novo isso dentro de mim. Bom, isso é muito legal. Porque a gente tem que entender, e quem tá ouvindo a gente, que nós não somos super-homens, meu irmão. Nós somos de carne e osso. Somos. Eu tive um coronel Eliezer, vai até vir aqui no podcast do Rio. Ele é pastor, um irmão meu há anos. E ele perdeu o pai também agora, recente. A gente estava na mesma luta, eu e ele. Até a questão de tempo, né? A gente perdeu nosso pai praticamente ele junto. Acho que eu perdi meu pai em abril, ele perdeu o pai dele 2 meses depois. Ele me mandou mensagem, a gente trocou ideia, câncer também, mesma história. E eu liguei pra ele agora semana passada, tivemos um tempo ao telefone. E ele falou assim, Maurício, as pessoas acham que eu sou super-homem, porra. As pessoas acham que eu não posso chorar, mano. Cara, tenente coronel da Polícia Militar, pastor de igreja, pastor há 20 anos. O cara é pastor há 22 anos. Ele falou, Maurício, as pessoas acham que eu não tenho direito de, meu irmão, de não querer ir pra igreja, de não querer, eu preciso chorar, eu tô vivendo um momento de luto. E ele falou isso pra mim, e trazendo pelo teu contexto, é exatamente isso, entender que você é um ser humano, você também tá disponível às falibilidades, a falir, a errar, e você ter essa consciência, cara, eu posso fazer isso, então já que veio, eu vou bater isso agora. Não vou deixar virar raiz, não vou deixar crescer em mim, não vou deixar inflar meu ego e falar, não, Senhor, eu tô aqui, mas é o Senhor. Parabéns. E tem é exatamente isso. E tem uma última mensagem que eu queria deixar. Fica à vontade, meu irmão, vai falando.
é o seguinte, que a tua geografia de hoje não define a tua geografia de amanhã. José do Egito é alguém que não negociou seus princípios, mas foi vendido como escravo, foi preso, estava na masmorra. Qual era a situação de José do Egito, cara? José do Egito era um cara que, assim, se você olhar a situação dele preso, aquela época, imagina, se a prisão hoje é assim, imagina aquela época, entendeu? Estrutura nenhuma, a insalubridade, imagina as correntes, as coisas todas. Então, assim, José do Egito não negociou os princípios. Mas, talvez as pessoas que estejam nos ouvindo só saibam da história de que ele foi preso, mas depois ele foi governador. Mas o que aconteceu? José do Egito não negou o chamado, não negociou os princípios, não negociou o chamado, e ele fala com um padeiro. Ele interpreta o sonho de um padeiro que estava preso com ele. E esse padeiro foi solto, fez um banquete pro imperador. Lembra de mim. Né? Lembra de mim. Mano, isso é muito louco mesmo. E o imperador que estava passando por um momento difícil, chamou José do Egito, que tinha o dom de interpretações, chamou José, porque o cara comentou. Ou seja, José fez uma aliança com alguém que lembrou dele posteriormente, ou seja, o teu nome, se você faz aliança com a pessoa certa, o teu nome é falado onde você não está. Eita, pega. Se você faz aliança com a pessoa certa, o teu nome é soprado onde você não está, na mesa que você não está. Mas é a mesa que Deus quer te levar. É o propósito de Deus. Então, o padeiro falou com o imperador mandou chamar José. Então, chama esse cara para interpretar meu sonho. José vai e, mesmo estando preso injustamente, não nega o seu chamado, não nega a palavra, não nega. E entrega para o imperador a interpretação do sonho. Sim. O que acontece é, José do Egito estava preso numa noite, no dia seguinte foi criado um lugar para ele de governador do Egito. Então, abaixo do imperador era José, amigo. Sim. E não existia este cargo. Então é o seguinte, Deus não precisa de algo que existe. Ele faz algo que não existe se for para você. É verdade. Meu pai. Pegou, varão? Toma essa dormindo. Não precisa. Outra lição. Jonas. Deus manda Jonas ir para Nínive. Fala, Jonas, eu quero que você entre no barco de Nínive. Eu quero que você tome aquela direção, Nínive. Jonas faz o quê? Tá bom, Deus, tudo bem. Jonas tinha até um bom coração, assim como você tem um bom coração, eu tenho um bom coração. Uma boa pessoa. Jonas era uma boa pessoa. É. Mas mas eu acho que eu tenho que ir para Tarsis. Tarsis está precisando mais de mim. Eu vou para Tarsis. E aí o que aconteceu? Tormenta, tempestade e tal. Deus não estava naquele barco. Deus não estava naquele barco. Então, às vezes, a gente toma direções na vida em que Deus não está. Sim. Mas elas parecem ser porque a gente quer, porque a gente pensou, porque a gente... Leva um barco a pique em pessoas que tinham inocentes. E pessoas inocentes foram um barco a pique. Levam um barco a pique. Né? Morrem por causa de desobediência. Morrem por causa do seu orgulho, sua desobediência. Então, e Jonas foi parar na barriga do peixe, né? Porque ele, quando ele percebeu aquilo, ele pediu para ser expulso do barco. Ele falou, me lança ao mar. As outras pessoas, ele percebeu que o negócio ia ele percebeu. Jonas era uma pessoa boa. Ele percebeu o que ele tinha feito, que ele foi para um direcionamento diferente daquilo que era o plano de Deus. Olha, às vezes o que te parece bom, você tem que discernir no espírito se é o que Deus quer para você. Porque tem várias passagens com a mesma história, a mesma temática na Bíblia. Então Jonas vai para a barriga do peixe, o que ele via, qual era a circunstância? Assim como Zé do Egito via a circunstância de prisão, Jonas via a circunstância de morte, suco gástrico, estava na barriga do peixe, vivo 3 dias. Ele fez uma oração quebrantada na barriga do peixe. Sim. Mas aí o que eu aprendo com isso? Enquanto Jonas via essa circunstância,
Deus movia as circunstâncias que Jonas não estava vendo. Então, enquanto José estava preso, o nome de José estava sendo soprado para o imperador. Enquanto Jonas estava na barriga do peixe, Deus estava direcionando o peixe para o curso que para buscar Jonas. Entendeu? E o Jonas foi vomitado em terra na direção de Nínive. Entendeu? É outra coisa. Abraão demora 25 anos para viver sua promessa, porque ele chega na terra prometida, né? E chega na terra e ele acha que não é dele. Sim. Ele não acha que é para ele. Por quê? Porque era uma terra que tava ali, tinha desgraça, né? Tinha gigante, não sei o que e tal. Enfim, demorou 25 anos. Às vezes a gente pega a direção errada na nossa vida, achando que é a direção certa. Mas antes de qualquer passo, ore, peça discernimento. O apóstolo Paulo, e eu vou deixar você finalizar, o apóstolo Paulo está indo para a Ásia pregar o evangelho. Só para você ter ideia do que aconteceu, Breno, ele é impedido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo proíbe ele de ir onde ele estava indo para a Turquia, subindo na Ásia direita ali, e a Turquia ela é dividida em Europa, você tem uma parte europeia e tem uma parte ocidental, né? Uma parte ocidente e oriente. A parte oriental e a parte ocidental. E o Senhor impede ele de ir e o coloca dentro da Europa, insere Paulo na Europa. Só para você ter ideia. O que aconteceu ali é o impedir da geografia que você está falando, do lugar que você está, e Deus ter impedido o apóstolo Paulo de ter ido para a Ásia, mudou o curso da Europa, que é até hoje o que é por causa disso, cara. Sim. Uma atitude de Deus mudou toda a nação. A história da Terra foi transformada por causa dessa posição. Sim. Transforma-se em... todo o avivamento que a Europa viveu, toda a história da Europa, começa na história de Paulo. Sim, em Filipenses, quando Paulo está naquela posição. Então, obedecer ao Senhor... E ele estava indo para a Ásia, tá? A vontade dele era ir. A Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu. Ou seja, ele estava indo já, meu amigo. Ele teve que parar. E estar debaixo da vontade de Deus, debaixo do governo de Deus, é estar também disponível. Se tiver que mudar o curso, meu irmão. Vamos mudar. Manobra o barco, vira a curva. Exatamente. E vai. E vive o processo. Outro detalhe que a gente ouve pregar, né? Mas nem todo mundo sabe. Nem todo mundo enxerga o detalhe. Fala assim, mas Breno, eu estou passando por um deserto, uma coisa tão complicada, um processo tão complicado, como é que eu saio disso aqui? Você não tem que perguntar como que você sai, você tem que perguntar para Deus o que você precisa aprender para sair. Perfeito. Por que isso não é como sair, né? Por que eu estou ali? Por que eu estou ali? O que eu preciso aprender para sair? Né? A diferença entre o inteligente e o sábio é que o inteligente sai de um buraco tranquilo. Vai pensar, ele vai sair daquele buraco. O sábio nunca entra. Sabe o que é sabedoria para mim? Sabedoria para mim? Sabedoria para mim é o conhecimento aplicado. É você saber e aplicá-lo. É você... Caiu ali. O inteligente saiu, mas calma aí. Eu não vou cair. Não vou sair de casa. Se caiu ali, não vou sair. Lógico. Se eu seguir na porta da minha casa tem um buraco, eu não vou sair, vou ficar em casa. Então, assim, tem uma outra chave que eu acho legal para quem está passando por desertos, para quem está passando por processos. Jesus foi batizado, né, por João Batista. E quando Jesus emerge das águas, né, ele sai dali. Pessoal, Jesus sai dali e vai direto para o deserto. Impulsionado pelo Espírito Santo. Quem leva ele é o Espírito Santo. Então Deus pode estar te colocando nesse deserto, porque o deserto é lugar de preparo. E tem uma palavra que eu vou, para encerrar e brandar uma palavra final. Bota no câmera do meio aqui para mim, André. Tiago, o apóstolo Tiago, irmão do Cristo, ele fala uma palavra, ele separa a tentação de provação. E ele fala em Tiago 1, fala assim, tende por alegria de passardes por várias provações. Uma vez a provação da vossa fé aprovada, ela causa perseverança, esperança. Existem vários benefícios na provação. Então você tem que discernir. Se você está passando é para te destruir, tentação, que é o que ele explica isso na carta. Ele fala, a tentação quem produz é o diabo. A tentação vai te levar para o pecado, vai te levar pelo distanciamento de Deus. E provação vai te tornar mais
pronto, mais aprovado para aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Então a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ela é. Mas estar no centro da vontade de Deus, você vai ter que ser provado. Só que a aprovação, Breno, ela sempre vem com o ensino antes. Você fez prova, quantas provas você já fez? Sei lá. Você fez alguma prova sem saber nada? Não, irmão. Geralmente você tinha algum conhecimento antes, prévio, Claro, estudei. e você gerou uma prova. Maurílio, eu reprovei nessa prova aqui. Vou ter que fazer de novo. Talvez tem gente hoje que está vendo isso. Repetidas provações, que às vezes é a mesma situação, que você ainda não foi aprovado. Você não entendeu isso. Não é Deus, não é nada. É você que precisa, como você mesmo falou. Maurílio, eu percebi lá na cobertura, em frente ao prédio, que aquele velho podia vir. Eu já me coloco debaixo de uma situação de prostrar-me diante do Senhor. Na hora. Você foi provado, irmão. Sim. O nome disso é provação. Quando você passa, o Senhor vai continuar o curso. Se você reprova, você volta. É verdade. Então que você possa entender nisso. Isso nessa noite que você está assistindo esse podcast. Se você entende que ainda está passando por coisas repetidas vezes, a mesma situação, talvez é você que precise ser transformado, virar a chave, mudar o comportamento. Se for o pecado, abandone. Se for um comportamento que diverge das verdades da palavra, que você possa o abandonar para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Dá uma palavra para encerrar, meu irmão, esse podcast, para aquele povo naquela câmera no meio. Bom, para você que nos assistiu tanto tempo, né? Obrigado. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus já te conhece desde o ventre da sua mãe. Seu nome está escrito, tá? Agora a decisão de você ir para o livro da vida, o livro eterno, sair do livro da morte para o livro da vida, a decisão é sua. Caminhar com Deus não é algo fácil. Não confunda que Deus te prometeu algo fácil. Não, no mundo tereis aflições, mas Deus te prometeu a vitória. Você não vai se arrepender por nenhum momento de seguir o caminho de Deus. E quem está te falando isso é quem já não seguiu. É quem já não seguiu. Lembra que nós falamos aqui do Hot Seat? Então, pode pegar isso. Se você entende que Deus te preparou para o governo e Ele quer que você caminhe com Ele, pode estar certo, Ele é dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor do universo. E antes que você possa imaginar o como, Ele já vai ter feito. Então, fica com essa palavra. Ora com a tua família. Vê esse podcast. Se reconcilia com quem você tem que pedir perdão. Entenda que existe alguém, eu nem sei por que eu estou falando isso. Estou falando aqui no improviso, tá, Maurílio? Porque tem alguém que está nos assistindo que precisa pedir perdão. Então, liga para quem você precisa pedir perdão. Ajoelha com a tua família. Pede perdão aos teus filhos, à tua esposa. Pede perdão quebrantado. Porque eu tenho certeza que você que está me ouvindo, é com você que o Senhor quer falar. Está te chamando para algo maior. Deus te abençoe. Obrigado. Tamo junto, pô. E eu preciso encerrar, como vocês sabem, mas eu não encerro o podcast antes de presentear os meus convidados. Eu carrego no meu coração o entendimento de que a coisa mais importante que eu posso dar para qualquer pessoa é o conhecimento. Se eu der dinheiro não seria suficiente, se eu desse uma oferta para ele, não seria mais importante do que presenteá-lo com um livro que os seus... pessoas que indicam esse livro, nada mais nada menos que John Maxwell, Rick Warren, que indica esse livro. Charles Spurgeon foi um dos maiores teólogos da história. Sim. Lições de liderança para um líder. Não tem como dar um livro diferente pro Breno. Um cara que lidera, um cara que está sempre à frente. Maurício. É um presente meu da editora Agnus, está aqui embaixo. O QR Code vai aparecer aqui embaixo, está aparecendo para vocês aqui embaixo. Para você entrar lá no site da Agnus, vai lá, compra o teu livro, estuda, se capacita. Breno, fala pro povo a importância de se capacitar, de estudar, de ter ferramentas, de ter materiais bons para crescer em graça e conhecimento, para a gente poder encerrar. Para você que quer viver o sobrenatural, você vai estar em mesas que vão falar sobre assuntos que, se você não dominar, você vai simplesmente ficar assim, a ver navios. E você não vai se afastar daquilo que Deus programou para você. Quando eu falei lá no início que o que me fez chegar onde eu cheguei é a mentalidade de eterno aprendiz. Salomão, o homem mais rico e sábio que já existiu, ele falava que ele sempre precisava ouvir outras pessoas, ter contato com sabedorias, com coisas que ele ainda não sabia,
para que ele evoluísse. Então, se o homem mais rico e sábio que já existiu me recomendou estudar, ler, estar com pessoas que sabem mais do que eu, quem sou eu para não fazer? Porque eu quero esse caminho. Eu quero o caminho da sabedoria, eu quero o caminho do entendimento e eu quero o caminho de crescimento para mim e para as minhas gerações. Então, se você quer abençoar você e as suas próximas gerações, o caminho é só um. É aquela riqueza que ninguém te tira, o conhecimento. Deus abençoe. À Frente Podcast. Tamo junto. Valeu, gente.